Hein? Esse podcast é quase um tributo à Marvel. Ah, merecido, pô, merecido. Qualquer dia desse a gente faz também, por exemplo. Podia fazer um podcast tributo à Coca-Cola, porque merece, meu Deus do céu. Merece mesmo. O produto é muito bom. Eu também fazer um tributo ao ar-condicionado também. Pô, caralho, mano, isso aí a gente faz culto ao ar-condicionado. Tributo. Esse cara tem que ser santificado, cara. Pelo amor de Deus, pai. Com certeza. Aqui, ó, eu vou aproveitar que aqui. O papo é pop aí, o papo é maneiro, e aí vamos pedir pra ele santificar lá o criador do ar-condicionado. Why so serious? With great power comes great responsibility. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Está começando o Circuito Nerd. Salve, Nerd do Brasil! Estamos aqui de novo, Circuito Nerd. Nessa semana nós vamos falar sobre a Era de Ouro dos filmes de super-heróis. Você lembra daquela época que você tinha que esperar 4 anos pra ver um filme de super-herói? Aquela época que via qualquer coisa falando sobre um filme do Batman, Superman, ou até aqueles filmes que não deram certo, o Doutor Estranho na década de 70, de 80. Então, amigos, agora a gente vive a melhor época que se tem pra ser nerd e que gosta dos filmes de heróis. Eu sou Roberto Teixeira. É isso aí, galera! Já que o Roberto falou tudo, então vamos lá. Eu sou o Edson Lira, gripado. E senta aí que lá vem a história. Que isso, cara? Eu não falei nada. Vamos falar da Era de Ouro dos filmes de heróis. Você que é nerd, você que gosta de heróis, você está na melhor era para estar vivo. Porque você vai no cinema, tem filme de herói. Você liga a televisão, tem filme de herói. Você vai ver um seriado, uma série, tem série de herói. Nós, claro, hoje já falamos, vamos falar apenas dos filmes, mas as séries também estão inclusas nisso, que explodiu de todas as formas. E aí você quer comprar brinquedo, tudo lá é de herói, tudo tem herói pra tudo quanto é lado. E isso mostra que nós estamos vivendo a Era de Ouro dos heróis na televisão e nos cinemas. Essa Era de Ouro dos heróis começou com o filme do X-Men no ano de 2000. Mas só que a gente pensou aqui em relembrar alguns filmes de heróis que foram bons ou fizeram muito sucesso. Fizeram muito sucesso, que valem ser lembrados. Tem 2 filmes do Super-Homem, um da década de 70 e outro é de 80, que são bons, que vale a pena você voltar aí no tempo pra ver. Não sei se tem na Netflix, mas você busca aí e vê. Tem os dois filmes do Batman feitos pelo Tim Burton, que foram mais um degrau que os filmes de heróis subiram pra poder chegar a essa Era de Ouro. Sem aqueles filmes do Tim Burton, provavelmente essa era que nós estamos vendo agora ia demorar um pouco mais pra acontecer. E quase já chegando aqui nos X-Men, que foram nos anos 2000, foi no ano 2000, nós tivemos o Blade 1 e 2, que foi no final da década de 90, que não foi assim uma coisa que explodiu, que todo mundo viu, só que fez muito sucesso com a galera que curte o mundo dos heróis. Todo mundo foi lá ver e foi, como eu já disse, como aconteceu com o Batman, que foi um degrau, esse foi mais um degrau para os caras olharem, as produtoras de cinema olharem, talvez isso aqui dê dinheiro, dá para fazer dinheiro, dá para fazer filme bom aqui e a galera vai vir ver. E aí isso culminou no filme, fecharam esse contrato, né, entre aspas, o namoro foi engatado, ou qualquer outra analogia que você queira usar, no filme dos X-Men em 2000, que foi dirigido pelo Bryan Singer. O nome do filme é X-Men, o filme, né? E até hoje X-Men tá aí. O filme, a história do X-Men já virou uma bagunça. Os filmes, tem filmes bons, tem filmes ruins, mas desde sempre é uma aposta certa que
O filme vai vir e vai todo mundo ver, eles vão fazer dinheiro e vai vir outro porque vai todo mundo ver de novo e vai fazer dinheiro de novo. Estamos nesse círculo da alegria, não sei até quando, mas espero que ele perdure bastante. Bom, passado o X-Men, aí foi que a indústria viu, vamos continuar, vamos investir aqui nesse ramo. E em 2002 veio a Sony e lançou o Homem-Aranha, que é até hoje mais cultuado pelos fãs do que o espetacular Homem-Aranha. E esse Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi, ele bateu o recorde mundial no seu fim de semana de estreia com 114 milhões de dólares. Eu lembro quando estreou esse filme que todo mundo foi ver, porque, eu não sei, já tinha saído algum filme do Homem-Aranha antes, Roberto? Não, esse foi o primeiro filme do Homem-Aranha. Ah, então, primeiro filme do Homem-Aranha, um dos heróis mais queridos de todos, e aí tava naquela expectativa e todo mundo foi ver o filme. E na época eu não achei ruim, não achei legal, assim, não achei o melhor filme do mundo, mas eu achei legal, não achei ruim não, pô, foi divertido, contou aquela historinha. A questão tecnológica do filme, talvez mais difícil de se fazer do que do filme dos X-Men, né? Tanto que o Homem-Aranha, ele é o santo graal da Marvel. Se você pegar historicamente o herói mais importante solo, o herói é o Homem-Aranha. Ah, sim. Entendeu? Foi aquilo que fez o mercado realmente se movimentar na questão de vamos abraçar um herói. Aí o Homem-Aranha virou um símbolo do cinema naquela época, né? O Wolverine também, dos X-Men, mas o Homem-Aranha realmente ele é mais importante nessa questão de venda, da criançada curtir mais, entendeu? Que ele tem o lado mais bom moço que o Wolverine, podemos dizer assim, né? Exatamente, o Homem-Aranha é muito mais família que o Wolverine, né? Pois bem, veio esse Homem-Aranha e aí fez essa dinheirama toda, vários, na época não era Obama, na época era o Bush, vários 114 milhões de Bushes fica estranho, né? Não dá pra falar isso. Se fosse Obama seria legal, 114 milhões de Obamas, mas 114 milhões de Bushes não dá. Bushes, pois bem, parece que é arbustos, né? Tá ligado? Arbustos, 114 milhões de arbustos. Caralho. Pô, seria um belo reflorestamento. Uhum. Bom, explodiu. E aí entraram de vez e falaram, vamos fazer mais. E aí a gente ficou muito feliz. Alegre, alegria, todo chora, emociona. Só fazer um adendo que nesse caminho aí da felicidade também, com todas as áreas, quando você começa a ver uma coisa que dá certo, você começa a apostar, você começa a fazer testes, né? E também tiveram muitos testes que não deram certo. Por exemplo, Demolidor do Homem Sem Medo, né, da Fox. Que coisa triste. Ele foi lançado logo depois do Homem-Aranha, ele foi lançado em 2003, e a gente até falou sobre ele no programa especial lá do Demolidor, por que ele não deu certo. Um dos motivos era justamente que ele passou por algumas refilmagens para tentar deixar o herói mais Homem-Aranha e menos Demolidor, entendeu? Visando justamente os milhões que o Homem-Aranha conseguiu fazer, que naquela época era uma coisa muito difícil. Naquela época só que o filme que fazia muito dinheiro recente tinha sido os dois filmes, Senhor dos Anéis e Titanic, né? Entendeu? Era uma época que o mundo ainda estava começando a ver o que ia fazer certo na virada do milênio. E o filme do Demolidor foi bem na bilheteria. Se eu não me engano, ele pagou 2 vezes ou 3 o custo, né? Mas a crítica não gostou, nem os fãs, e a Fox sempre tentou empurrar uma continuação, mas não deu certo. A gente ainda não falou também do Hulk, né? O filme lá do Ang Lee, que ele tava vindo do sucesso do Tigre e o Dragão, aí foi dirigir o Hulk, fez um Hulk completamente... Vamos falar fora de contexto, porque nem algumas coisas são em contexto, mas um filme horrível também, que o Hulk não era verde, o Hulk era esmeralda mesmo. Era esmeralda. Tipo assim, o Hulk ter traços, o Hulk ter, parece um verde mais claro, uma coisa assim, tudo bem, mas não precisa mudar a cor também do herói, né? E tinha os cachorros Hulks também, você lembra disso? Que os cachorros quiseram atacar o Hulk. Meu Deus do céu. Entendeu? Um dos motivos não deu certo. Assim, não fica me lembrando dessas coisas. Então, mas muita gente fala que o filme foi corajoso e tal, mas porra. Mas é aquela coisa. Essa época ainda foi a época do teste. A época de ver o que ia dar certo, o que não ia, entendeu? De pegar os heróis que eles poderiam vender, ganhar dinheiro e tal. Só uma coisa que a gente não falou no início foi que a Marvel, os filmes começaram porque a Marvel vendeu todos os direitos pra poder sobreviver, pra poder respirar. A Marvel faliu praticamente na década de 90. O Homem-Aranha ela vendeu pra Sony, os X-Men pra Fox, Blade mesmo ela já tinha vendido antes pra New Line, que é um braço da Warner, que a Warner é dona da DC. Mas como era só pra New Line, não tinha tanto problema, entendeu? Ela não vendeu pra Warner. Vendeu também por exemplo, o Hulk, os direitos até hoje, mesmo ele participando dos Vingadores e tal, ainda são da Universal. A Marvel não pode fazer filme solo do Hulk, entendeu? Justamente por causa dessa venda de 20 anos atrás. Pô, o Stan Lee podia abrir o bolso lá e comprar o Hulk de volta, pronto. Mas aí, pô, tu vai tirar o bolso do velho, tu vai tirar o dinheiro do velhinho? Porra, é sacanagem. Tá velhinho, pô, vai morrer,
Que isso, cara? Vai viver pra sempre, cara. Fala isso não, cara. A semana que o Stanley morreu não vai ter podcast. Roberto não vai ter condições de falar. Um mês, né, que o Stanley morreu. Um mês de luta aí pelo mestre, cara. Bom, galera, e aí com esses vários filmes que vieram, filmes que explodiram na bilheteria, que explodiram a cabeça da galera, filmes que fizeram o contrário, acabaram com a bilheteria, cortaram o dinheiro, mas que mostraram caminhos que não deveriam ser seguidos, filmes que foram aprendizados para as produtoras e que aí começou a engatar essa engrenagem das produtoras de investir cada vez mais em filmes de heróis. Em 2006, a Marvel decidiu que ia fazer os seus próprios filmes. Por quê? Na década de 90, a Marvel teve que vender direitos de vários dos seus personagens, tantos personagens não muito principais, personagens B, como personagens principais, como o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, heróis desses quilates foram vendidos porque a Marvel estava indo à falência. E aí eles tiveram que fazer isso para sobreviver. E aí começou, como a gente falou lá em 2000, teve o X-Men, deu certo. Depois de 2002 veio o Homem-Aranha, que não foi feito pela Marvel, foi feito pela Sony, como a gente já falou. Também deu certo. E aí fizeram mais vários filmes, nem todos deram certo, mas a grande maioria se pagou, pelo menos. Decidiram, a gente tem que ganhar, a gente é rei nisso aí. Herói é dividido entre Marvel e... Era, até aquela época, né, dividido entre Marvel e DC. E não faz sentido chegar, quando vai pegar os heróis pra passar pro cinema, quem vai encabeçar isso aí ser a Sony, ser a New Line, ou qualquer outra produtora que não estivesse, que não fosse... Que, por exemplo, a Warner é dona da DC, então faz sentido a Warner encabeçar, porque obviamente a DC tá à frente disso. Só que não faz sentido outros para eles, né? Pô, estamos perdendo o nosso reino, a gente veio até aqui, trouxe desde lá do 1900 e bolinha, fomos criando os personagens, o Marvel e DC, para chegar agora e os caras fazerem bilhões em cima do nosso produto. E aí em 2006 a Marvel pegou um empréstimo de 525 milhões de dólares. É muito dinheiro, meu Deus do céu. E aí resolveram. Cara, dinheiro pra caraca. Assim, se você dividir pra 5 filmes que tem que fazer muito dinheiro, é dinheiro. Mas, porra, se você comparado hoje em dia o orçamento que eles têm, não, entendeu? hoje em dia... Mas pra época, sim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina só, você tem uma empresa que, assim, não sei como é que tava a Marvel naquela época, mas, assim, não tava nadando de braçada. Tanto que teve que, há pelo menos 10 anos atrás, tava vendendo seus principais heróis. E aí, vai e pega um empréstimo de 525 milhões de dólares. Cara, é assim, ou vai ou racha, não tem meio termo. Porque se não desse certo... A Marvel ia falir, com certeza. Porque ia ter que pagar 525 milhões de dólares. Não, ia falir... Não ia pagar só isso, né? Ia pagar muito mais, porque tem juros em cima disso. Que banqueiro nunca pega o que empresta só o que empresta. Assim, não sei se iria acabar, mas iria ser meio que engolida pelo mercado e talvez tivesse sido vendida por muito menos do que foi mais pra frente, né? Esse empréstimo deles, eles estavam pegando assim, eles chegaram numa reunião e falaram assim, que sobrou, entendeu? Em outras palavras. Aí eles começaram a ver, o Capitão América, beleza, Capitão América você consegue falar que ele é de um time A, um time B, beleza, Capitão América tem representatividade. O Homem de Ferro é aquele herói B, né, cara? Ele vai lá, ele sempre tem uma função dentro da história, mas se você pegar historicamente, a única HQ dele que marcou época foi o Demônio da Garrafa, né, que a gente tinha citado aqui anteriormente. Ele não, historicamente, ele é importante, ele é um membro fundador dos Vingadores, mas ele nunca foi do time A, até essa época, mais ou menos, entendeu? Tanto que o filme dele, quando foi anunciado, que foi justamente o primeiro, gerou uma repercussão maneira e tal, a galera queria saber. Na época tinha um boato que o Tom Cruise ia fazer o Tony Stark, né? Então, gerou um burburinho, mas ainda não era uma coisa assim, que você atrair os olhos do mercado diretamente. Depois que eles foram revelando os outros planos e tal, quando foi perto do lançamento do filme, aí o mercado se rendeu, né? Bem, e aí, imagine se você, presidente da Marvel, com 525 milhões de dólares para salvar a sua empresa, fazer filmes. O que eles fizeram? Fizeram o Homem de Ferro 1. Assim que eles pegaram esse empréstimo, eles falaram, nós vamos fazer 5 filmes. E aí, só que eles não soltaram todos os nomes.
eles só, quando pegaram esse empréstimo, já tinham certo. Nós vamos fazer um Homem de Ferro. Pois bem, veio o Homem de Ferro e foi aquela explosão, aquele sucesso que todo mundo lembra até hoje, quando saiu o Homem de Ferro, que todo mundo foi ver. Tinha muita gente que, assim, que gostava de herói, mas só ouvia falar de Homem de Ferro, só conhecia falar de Homem de Ferro por causa da música do Black Sabbath, do Iron Man, mas não... mas nunca tinha nem pegado uma HQ do herói. E aí a galera que gosta, que já gostava, que já conhecia, foi ver. E aí, meu irmão, foi aquele boca a boca. Quando o filme é muito bom, a maior propaganda dele é boca a boca. E foi boca a boca. Não, tem que ver, é muito bom, muito bom, muito bom. E explodiu. Todo mundo foi ver. Todo mundo viu, todo mundo gostou. Eu acho que o Avi Arad deve ter respirado, né? Ainda bem, deu certo. Mas nessa época, assim, o Avi Arad já tava se distanciando pra ir pra Sony cuidar do Homem-Aranha e tal. Ele foi importante no lançamento da ideia, do estúdio e tal. Mas aí ele já tinha saído, entrou o mito aí. Se tem um homem que hoje a Marvel pode agradecer por ter se tornado esse sucesso todo, é o Kevin Feige, que tá lá desde 2000 e pouquinho, que a gente tava conversando antes, eu e o Edson. Ele já tava lá desde o X-Men, entendeu? Ele não produziu todos os filmes do Marvel Studios que foram co-produzidos com outros estúdios, mas ele já estava lá desde muito antes. E ele é o cara que dá a palavra final hoje, que ele fala o tom que cada filme vai ter, ele contrata o diretor, ele contrata o elenco, entendeu? Ele é o chefão, ele é o cara que manda hoje dentro do Marvel Studios. E falando sobre o Homem de Ferro, que o Edson falou, um dos grandes motivos do filme ter funcionado foi também essa nova pegada, né, de você repensar a indústria, repensar o seu filme para a indústria. Por exemplo, uma das coisas que a Marvel consegue se distanciar dos outros filmes é justamente como assim, por exemplo, no filme dos X-Men, o que todos os X-Men vestem? Todos os X-Men se vestem de preto, eles mostram que eles são uma unidade. O Marvel Studios, por sua vez, ele tenta ser o mais fiel possível ao uniforme, ou seu uniforme histórico, ou o uniforme atual das HQs. Por exemplo, se o Wolverine hoje participasse do Marvel Studios, fatalmente ele ia estar usando o uniforme amarelo. Ele não ia ficar sem camisa em todo o filme, ou ele não ia ficar usando aquele uniforme preto também em todo o filme, né? Existe uma exceção à regra na Marvel, é que o Thor só usou o capacete nos primeiros 15 minutos do filme dele. O Thor não usa o capacete nos filmes da Marvel, você pode reparar isso. Já reparou isso? Uma vez eu pesquisei. O único filme que ele realmente usou o capacete foi no início do primeiro filme do Thor. Depois disso, nunca mais ele colocou o capacete em nenhuma luta, nunca. O Loki ainda usou nos Vingadores, mas ele não usou. Essa é a exceção que eu consigo lembrar do que a Marvel... É verdade. Mas isso aí é marketing. Entendeu? Assim, mas vou te falar, porque, pô, o capacete dele também não é tão fechado quanto o do Homem de Ferro, né? Tudo bem que o Homem de Ferro você tem a câmera interior. Não, mas, pô, aí não vai poder fazer aquele momento, o cabelinho, bater o cabelo, né? Bater cabelo, vela, né? Bater cabelo, assim, vela, L'Oreal, para você. Aquele L'Oreal, né? Cabelos ao vento dele, assim. Exatamente. Aí não pode. Pô, mas eu vou te falar, pelo menos na hora da luta, na hora da porrada, da trocação, eu acho que ele tinha que usar capacete. Mas enfim, isso é coisa de velho rabugento que eu sou. E isso daí foi mais uma coisa que a Marvel conseguiu se distanciar dos outros. E o Homem de Ferro, quando eles contrataram o ator certo pro personagem certo. Eu já tinha falado isso antes, mas isso que eu acho que é muito importante falar sempre, porque pra você acertar num filme desse, se o herói não for tão famoso, se o herói não for tão foda assim mesmo, no sentido da palavra, tipo aquele herói que se vende fácil, por exemplo, se você faz... o Homem-Aranha. O Homem-Aranha até hoje, estão procurando um Homem-Aranha, não acharam até hoje um Homem-Aranha. Acharam? O moleque é e mesmo caralho, assim o filme faz sucesso porque é o Homem-Aranha. Mas os atores eu acho que nem são os maiores culpados. Não são ruins, mas não é que nem o Downey Jr. que você olha, esse cara é o Homem de Ferro. Até o Hugh Jackman com o Wolverine, né? Que muita gente reclamou, né? Também. Que, pô, o Wolverine, historicamente, tem 1,60m. Vai Hugh Jackman, australiano, parrudo de quase 1m, acho que tem 1,90m. Mas agradou tanto que hoje em dia ninguém mais nem lembra disso. Ninguém nem chia, né? Sobre esse aspecto. A questão do Homem de Ferro era essa, que ele era um personagem coadjuvante, foi um personagem B durante algum tempo. Se você olhar na capa do primeiro filme dos Vingadores, quem é que tá no centro lá? Quem é o primeiro nome? O Homem de Ferro. E tava falando, por exemplo, se você vender um filme do Batman, você vender um filme do Superman, é fácil. Você não precisa ter muito trabalho. Tem o Batman e tem o Superman. Exatamente. Tem o Homem-Aranha, como o Edson falou, tem o Homem-Aranha. Os X-Men hoje em dia, já tem os X-Men. A equipe é forte, o nome é forte, mas o Homem de Ferro sozinho não era. Robert Downey Jr. na época, ele não vivia mais o auge dele. Foi o filme que resgatou ele. Só que o boca a boca da atuação dele começou a chamar muita atenção e a galera foi ver pra ver essa nova repaginada do Tony Stark, do Homem de Ferro, e ver essa nova proposta que a Marvel tava trazendo pra indústria, né? Pois bem, não foi o Avi Arad que respirou fundo, que o Avi Arad, como o Roberto falou, já estava indo pra Sony. Foi o nosso querido Kevin Feige. Só que ele respirou fundo assim, respirou fundo dando aquela risada de alegria no final. Por quê? Quanto é que Homem de Ferro arrecadou? Simplesmente, olha só,
vamos voltar aqui. O nosso empréstimo da nossa querida Marvel Nosso foi empréstimo. Nosso empréstimo, pô, tá no coração esse empréstimo. 525 milhões. 2006 já era o Obama? Não sei, não lembro, não vou fazer isso, não vou pesquisar isso agora. agora. Acho que foi 2008 que ele assumiu. Pois bem, 525 milhões de dólares os caras pegaram pra vir fazer filme. E quanto arrecadaram eles já pegaram esse dinheiro pra fazer 5 filmes. Quanto dinheiro eles arrecadaram no primeiro filme, que foi o Homem de Ferro? 585,2 milhões. Sobrou ainda o dinheiro pra comprar a caixinha no McDonald's. Que maravilha. Haja caixinha do McDonald's. A Marvel, não sei, né? Porque sempre tem os juros. Não deve ter dado pra pagar o empréstimo todo de uma vez. Porém, já daí eles viram, pô, vamos continuar porque o caminho é esse, deu certo. E graças a Deus que deu certo, porque nós estamos aí até hoje com vários e vários filmes. Já saímos, já nos emocionamos, vamos nos emocionar mais ainda. Truth is, I am Iron Man. Pois bem, enquanto a Marvel estava fazendo os seus filmes, a DC também estava trabalhando, né, Roberto? Viu que o filão estava aí, que tinha que embarcar no trem, senão ele ia embora, e foi fazendo os seus filmes, principalmente de Batman e Super-Homem, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da DC. A gente falou antes de como a DC ela começou a ver esse mercado, até porque ela já fazia parte da Warner, já era um caminho mais fácil de você transformar o seu conteúdo, as suas HQs, levar elas pro cinema. E a DC, depois dos últimos 2 filmes do Batman que não merecem ser mencionados, a DC ainda tentou, na época, também lançar o Superman Lives, também, que foi o fracasso que todo mundo já sabe, já fizeram um documentário, já viram por que a DC deixou de fazer o filme, tentaram fazer um Batman vs Superman pra rejuvenescer a franquia dos dois, né, recomeçar, até que Christopher Nolan, diretor não tão conhecido assim, tinha feito Amnésia antes, tinha feito Insônia, alguns filmes considerados cult, decidiu dar uma pegada um pouco mais sombria ao Homem-Morcego e revolucionou, digo isso também sem medo, revolucionou a maneira de se fazer cinema na Warner. Ele, no Batman Begins de 2005, a gente já tinha falado no programa também anterior lá do Batman vs Superman, ele foi extremamente importante não só para o Batman, não só para a Warner, mas para a indústria de uma maneira geral. Ele foi talvez o melhor reboot de todos os tempos. Ele foi o primeiro grande reboot que influenciou todo mundo, como a gente já tinha falado. Ele influenciou James Bond, por exemplo. Em outros, vai influenciar agora também, influenciou o game da Lara Croft, Tomb Raider, que agora vai ganhar um filme, dizem que no ano que vem. E nisso, com essa pegada, uma maneira mais pé no chão de você introduzir, mostrar como você vai iniciar o seu novo segmento, iniciar o seu novo filme de herói, a Warner, ela começou a apresentar esse novo Batman mais sombrio, filmes mais sérios, mais realistas, tanto que um dos motivos do Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, não ser utilizado, é justamente porque eles acham que o Superman não encaixaria dentro daquele universo criado pelo Christopher Nolan, né? De que tudo é possível, tudo é Eu concordo. Não tinha como, assim. Na verdade, tinha. Na verdade, se o Christian Bale tivesse aceitado 50 milhões de dólares que ofereceram pra ele fazer o Batman vs Superman, eu acho que talvez eles tivessem um acordo lá. Falar que assim, naquela época ainda não existia, mas agora vai existir. Ou falar que aquele era o passado do Batman do Bruce Wayne do Batman vs Superman. Enfim, mas eles, como eles acharam, oficialmente, o que eles dizem é isso, que eles acharam que não existia espaço dentro daquele universo pro Superman, pra Mulher Maravilha, pro Aquaman, pros meta-humanos, né, de uma maneira assim geral também, Flash, tal, Cyborg. Foi um maior sucesso de público e crítica. Talvez o Batman Cavaleiro das Trevas, muita gente ainda considera que seja o melhor filme de heróis de todos os tempos. O filme que consagrou o Heath Ledger lá, o falecido Heath Ledger como Coringa. E realmente eles acertaram e se diferenciaram do que estava sendo feito, entendeu? Que não é um trabalho tão quanto é Watchmen, quanto é o Deadpool até, que é um trabalho adulto, mas ele também tinha essa pegada mais sombria. E nesses filmes do Batman, no meio termo, eles tentaram reintroduzir também outro super-herói, que foi o Lanterna Verde, Edson, que a gente também já citou aqui no programa sobre o Deadpool, foi visto pelo nosso querido Ryan Reynolds, né? Esse filme a gente pode falar sem medo que o filme flopou. Esse filme deu tudo errado. Lamentável. Por exemplo, acho que talvez seja o herói mais legal, assim, que tenha uma proposta mais diferente dentro desse universo de DC, dos que não são tão comentados. Cara, eles fizeram um filme infantil por uma época que eles estavam construindo uma coisa revolucionária, mais sombria no cinema, entendeu? Enquanto você ia no filme do Batman, fez um filme policial, um filme de investigação até, e no filme do Lanterna Verde, ele fez um filme justamente pra crianças e que não agradou ninguém. Não agradou criança, não agradou o público, não agradou nem a galera que vai pra ver efeitos especiais, porque o uniforme dele ficou bem confuso, ficou
Não vou falar feio, porque verde com preto eu acho que ficou uma combinação maneira. Mas, pô, ficou uma coisa completamente diferente, porque normalmente, assim, a Marvel, hoje ela já consegue criar o uniforme do Homem de Ferro de maneira muito mais satisfatória usando CGI. Mas o capacete em si tem a moldura, tem todo um processo. Não você criar completamente o uniforme do herói, do Lanterna Verde, em CGI, de uma maneira suja, de uma maneira, porra, parece um blockbuster da semana qualquer. Enfim, o filme não conseguiu faturar. Ryan Reynolds, a carreira dele tinha estagnado, agora que ele conseguiu dar o pulo do gato, né, com Deadpool. Conseguiu voltar. Voltou até a moral que tinha, né? Tanto que vai receber uma bolada aí que não confirmaram ainda pro fazer o Deadpool 2, que o filme tá fazendo muito dinheiro. Nisso, a Warner chegou, viu o sucesso que o Christopher Nolan tinha feito lá com o Batman, contratou ele pra dar essa repaginada também no Superman, que talvez seja o personagem mais difícil de você conseguir relacionar com as pessoas, né, dentro dos principais heróis, porque, porra, ele é um alienígena que é Deus. Assim, ele é um Deus. Eu não gosto muito do Superman por causa disso, que ele é o Senhor Perfeito. Então, e aí tem esse problema. Então, um dos motivos dos filmes serem mais sombrios e tal, é justamente também pra tirar um pouco dessa perfeição do Superman, né? Porque, assim, o Superman, historicamente, ele é o maior herói de todos. Isso dá pra falar sem medo, entendeu? Se qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar alguém que sabe que é um Superman. Historicamente, que eu tô falando. Isso agora tem mudado um pouco. A Warner consegue... os heróis da Marvel estão mais populares e tal, mas a pegada que eles pegaram, eles fizeram um filme dentro do que pode ser um filme realista do Superman. Eles tentaram dar uma pegada mais realista, eles tentaram explicar de onde o Superman veio, como o Superman será visto pela Terra, por que o Superman não se revelou antes, entendeu? Por que o Superman esconde a identidade dele. Eles foram muito corajosos, entendeu? Eu acho que um dos motivos da Warner, que a Warner pode acertar um dia, o que eu digo acertar de o público e a crítica abraçarem esses filmes que estão construindo agora, que não foi, infelizmente não foi o caso no Batman vs Superman, é isso, é a coragem que eles têm, entendeu? Eles não se acomodam tanto. Seria muito fácil eles pegarem o background do Batman do Nolan e falarem assim, olha, só mudou o ator, o Batman é o mesmo. E não reconstruiu o Batman, não reconstruiu a história, entendeu? Como eles tentaram fazer. Eles tentaram esse filme, o último é um filme de história do Batman. Além de ser um filme da Briga dos Dois, é um filme de história do Batman. Truth is, I am Iron Man. Nós temos que voltar à Marvel, porque ao mesmo tempo que a DC fez a grande trilogia aí com o Nolan do Batman, fez os filmes do Super-Homem, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a Marvel simplesmente, quando lá, a gente já comentou lá, filme do Homem de Ferro, aquela cena pós-créditos do filme do Homem de Ferro, aparece Samuel L. Jackson como Nick Fury, chamando o senhor Homem de Ferro, senhor Tony Stark, na chincha, ó, vem aqui que você não é o único, você não está só. E aí já mostrou pra todo mundo, vai ter Vingadores, os Vingadores vêm aí. Foi aquele momento que explodiu a cabeça de todo mundo, sabe? Foi aquele momento assim, caralho! Todo mundo botando a mão assim na cara. Cara, eu lembro que o cinema tinha nego chorando, assim. O cérebro da galera colou no teto, né? Foi lá no teto e ficou lá, teve que vir a galera da limpeza raspar assim, porque ninguém esperava isso já tão cedo assim, né? No primeiro filme os caras já soltaram essa. Não, assim, eles não confirmaram logo de cara, mas pra quem conhece um pouquinho o básico, já começa a perceber, né? Porra, se Nick Fury apareceu, ele é o dono da SHIELD. No final do primeiro filme, eles fazem uma referência à SHIELD. Aí nisso, logo depois confirmaram Homem de Ferro 2, depois confirmaram o Incrível Hulk. Aí deram um tempinho, foram lá e confirmaram o Thor, confirmaram o Capitão América. O que mais você quer? Já tem todo mundo aí, amigo. É só reunir a galera, né? Só não tinha como ter o Homem-Aranha, né? Né? Mas isso aí... na vida pra tudo se tem um jeito. Se não é agora, depois vai ser, amigo. Bom, pra aquele Vingadores não tinha como ter o Homem-Aranha. Mas depois... O Homem-Aranha, ele não é historicamente fundador, né? Entendeu? Ele até tem uma certa... Sim. Não é versão, mas assim, ele não abraça a iniciativa Vingadores como os outros, entendeu? Ele é importante e tal, mas historicamente os Vingadores não precisam dele pra funcionar. Quem assim não estava na época, quem não é membro fundador e não estava na época, era o Homem-Formiga e a Vespa, que agora eles vão poder entrar graças ao filme que fez sucesso e tal. Mas na época eles não eram membros fundadores. Membros fundadores de Vingadores: Thor, Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga e Hulk. Muita gente não sabe, mas o Capitão América, que contemporaneamente se tornou o líder dos Vingadores e tal, ele não é membro fundador. Ele entrou depois que acharam o picolé dele lá, tiraram ele da neve, tiraram ele do gelo e tal, e ele entrou. Esse tipo de filme eu acho que mesmo não precisa pensar muito, porque agora eu acho que hoje não mais, hoje tem que ser bem pensado, mas sim. O primeiro, esse como o primeiro filme de equipe de heróis, vários heróis no mesmo filme, pô, a galera foi pra ver
essa coisa da interação dos heróis. Caraca, já tava naquela que teve filme do Thor, teve filme do Hulk, teve filme do Homem de Ferro, tava tendo filme do Batman, do Super-Homem. Aí, só que tava separado. Aí, finalmente ia ter um filme que ia ter vários heróis. E aí, pô, não precisa... É assim, não deixa o filme ruim. É só isso. Não precisa ser o melhor filme do mundo. É só não deixar ele ruim que todo mundo já vai gostar. Porque ia ser o primeiro filme que ia ter vários heróis que a galera tava querendo ver juntos. Tá? Só que os caras não fizeram só isso, não apenas só não deixaram o filme ruim. Os filmes The Avengers, ou Os Vingadores, aqui no Brasil o nome, né? Foi muito bom, muito bom. É considerado, como o Roberto já falou, muita gente considera o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de heróis até hoje. Tem também muita gente, eu tô aí junto nessa. Pra mim, Batman, o Cavaleiro das Trevas está em segundo, porque o melhor filme de heróis até hoje é Os Vingadores, esse que foi lançado em 2012, o primeiro filme dos Vingadores, que, pô, é muito bom, é um filme gigante, por mais de 2 horas de filme, e que você você não pensa em outra coisa, filme chato, isso aqui tá ruim, não, você fica ligado ali o tempo todo na pancadaria, na interação entre eles, nas piadinhas, no que tá acontecendo. É um filme muito bom, que eu acho que daqui, assim, ele não tá datado, daqui a 20 anos você vai ver ele e ele vai continuar sendo bom, vai continuar sendo legal. Além dessa parte que o Edson falou da integração e tal, foi uma coisa que eles foi minimamente pensada, assim, de cada detalhe, vamos reunir eles, vamos criar pequenas referências. Olha, por exemplo, as cenas pós-crédito que eles usam até hoje foram fundamentais pra isso também. No primeiro, que ele chegou e falou assim, olha, como o Edson falou, você acha que você tá sozinho? Você acha que você é o único herói que existe? Aí no segundo filme, eles foram lá e colocaram o que na cena pós-crédito? O martelo do Thor enterrado na areia, entendeu? Exatamente, eu lembro até hoje quando eu vi esse negócio. No final do Capitão América, até uma cena que tá inclusa nos Vingadores, ele batendo no saco de areia, aí o Nick Fury também aparece, joga pra ele a pasta, assim, eu quero salvar o mundo, aí mostra pra ele a pasta lá que depois ele viria conferir nos Vingadores, entendeu? Isso aí foram coisas que eles foram pensando, é a maneira de você pensar como uma franquia inteira, né? Porque pra Marvel, o MCU, quem não sabe, a sigla em inglês que eles usam, que é conhecida no mundo inteiro, que é o Marvel Cinematic Universe, o MCU é uma franquia só, entendeu? A história é uma história só. Tudo que eles criam dentro do MCU é canon, entendeu? E isso aí, Kevin Feige, que é o cara que fica por trás, que ele briga, ele demite diretor no estúdio. Edgar Wright, faltando 10 dias pra começar a gravação do Homem-Formiga, ele foi no estúdio e falou assim, ó, a gente tem essas divergências, o filme vai ter que ser assim, se não for assim, um abraço. E o Edgar Wright, ele já tava lá pra dirigir o filme do Homem-Formiga. Ele já tava no processo pra dirigir o filme do Homem-Formiga há quase 10 anos. Ele chegou 10 dias antes e falou pro cara, ó, tem que ser dessa maneira, se não for dessa maneira você tá fora. O cara bateu o pé e ele falou assim, então você tá fora. Isso é uma lenda aí que existe, mas já foi comprovado, já tive algumas fontes, 2 fontes que falaram que realmente foi isso. Chegar 10 dias antes e ele fala assim, desculpa, durante a pré-produção. Foram 10 dias de pré-produção, na verdade. Ele chegou e falou assim, se não for dessa maneira, se eu não conseguir incluir o Homem-Formiga dentro do universo da Marvel, que ele tava fazendo quase como um filme solo do Homem-Formiga e foda-se o universo da Marvel, não ia ter como continuar. Nesse filme dos Vingadores, cara, se você pegar, eu não lembro, se você falar todos os filmes assim, eu gosto pra caramba de Senhor dos Anéis, como o Edson, eu gosto pra caramba de Star Wars, eu gosto de muita coisa, mas se você falar assim, um terceiro ato tão fluido, que fique tão fácil do fã conferir, como foi do filme dos Vingadores, entendeu? São 40 minutos de um ato final de batalha, de guerra e tal, que é pura diversão. Você senta lá e você aprecia aquilo ali, esquece do resto da sua vida e só curte, cara. A cena que a câmera roda e pega todos os Vingadores, caraca, tinha gente no cinema tendo orgasmo, tinha gente no cinema chorando com aquilo. Pior que é verdade. É isso que eu acho, por isso que eu falo que a Marvel tem que bater palmas pra ela, é nisso, entendeu? De como uma empresa do fim do poço conseguiu se organizar pra conseguir sair e tal, e nesse meio termo, que a gente não falou, durante a fase 1, que a Marvel ela divide, ela pensa os seus filmes como fases, né? A gente atualmente está vivendo o início da fase 3, que vai se iniciar no Capitão América Guerra Civil. Durante a fase 1, a Marvel ainda teve, não sei se foi um problema ou se foi uma solução, porque muita gente fala que isso aí foi uma maneira que tornou os filmes da Marvel um pouco mais profissionais, que foi quando a Marvel foi vendida pra Disney, né? Foi uma bagatela também, se não me engano, de 4 bilhões de dólares, é o mesmo preço que eles pagaram pela Lucasfilm, né? Pelo Star Wars. E hoje em dia eles já arrecadaram muito mais que isso. Hoje em dia o MCU é a maior franquia de todos os tempos. Ele arrecadou mais, se eu não me engano, já arrecadou mais de 9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, Edson. É muito Obama. É muito Obama, Edson. Agora você pode falar que é muito Obama. Eu tava esperando, não tira nunca do Obama. Ele viu o ano aí,
2009, então já pode falar. Já pode, é muito Obama, meu Deus do céu. Muito Pô, Obama. Obama é muito maneiro, cara. E a Marvel, depois do Vingadores, ela engatilhou na fase 2, né, Edson? Truth is, I am Iron Man. Virou a página, os Vingadores foi um marco. Por que foi um marco? Porque subiu o nível. Os filmes eram de heróis, até ali eram filmes de heróis, ponto. Filme de herói. Só que os Vingadores foi tão bom que fez com que os produtores eles começaram a tentar diferenciar os seus filmes. Porque, por exemplo, como é que os caras iam manter o nível do filme do Homem de Ferro, do filme do Thor, do filme do Hulk, sendo que agora o nível tava lá no alto por causa dos Vingadores? É uma coisa difícil fazer, é muito difícil. Cinema, como qualquer outra arte, tem seus altos e baixos. E vários artistas passam por isso. Tem, por exemplo, no meio da música, é muito emblemático isso, como uma banda explode. Vai lá no primeiro CD, antigamente era disco, hoje é CD, né? Explodiu. Ainda é CD, daqui a pouco não vai ser mais. A banda explodiu no primeiro, vendeu pra caraca. Não no primeiro single só, o primeiro CD fez muito sucesso, a galera gostou, a galera hoje em dia baixou várias músicas, né? Antigamente comprava um monte de CD, um monte de disco. Só que aí chega, agora vamos fazer o segundo. E aí tem sempre pros caras de música, é sempre uma barreira, entre aspas, mas não é uma barreira, é um desafio pra eles. Fazer um segundo disco que faça o mesmo sucesso que foi o primeiro. E no cinema, como em qualquer outra arte, como já falei aqui, eles estavam enfrentando esse problema depois de Vingadores. O nosso nível tá lá no alto e temos que manter, pelo menos, né, manter o nosso se você chegar no auge, é tão difícil quanto chegar no seu auge, é se manter no auge, né? Exatamente. Pois bem, abrindo essa fase depois dos Vingadores, veio o Homem de Ferro 3 em 2013, que não foi lá essas coisas, né? Cara, é o filme que eu menos gosto do Homem de Ferro, porque o filme ele passou alguns meses, assim, a época após Vingadores, construindo a imagem do Mandarim, que o Mandarim seria o vilão, que nas HQs o Mandarim ele é muito importante. Aí passou de meses construindo a imagem, Ben Kingsley lá, todo badass, fodão e tal, não sei o que. Aí você vai ver o filme, uma desconstrução do personagem, desconstrução do nome Mandarim, tudo assim, cara, não sei. Tem gente que gosta do filme, porque o filme é mais Tony Stark do que o Homem de Ferro. O Downey Jr. fica muito tempo sem uniforme, sem o traje, né? Tem mais piadas, o filme em si ele é divertido, até porque ele foi escrito e dirigido pelo Shane Black. Shane Black é o criador do Máquina Mortífera, que pra mim é um dos melhores filmes dos anos 80. Mas só que esse filme não me agradou. Mas, cara, realmente o filme não me agradou. Apesar dele ter sido dos filmes solos da Marvel, o filme que deu mais dinheiro. Ele foi o único filme solo da Marvel que conseguia bater a barreira de $1 bilhão. E eu acho que muito disso ainda era do sucesso, claro, do Robert Downey Jr., mas também do que o povo estava esperando do pós-Vingadores. Teve o Homem de Ferro 3, teve Thor, O Mundo Sombrio, que foi aquilo ali, né? Só achei que o tom ficou mais perto das HQs do que o primeiro, por exemplo. Tem um filme com menos erros, sabe? Mas também ainda não é o Thor que eu quero ver no cinema. Não quis dizer que... fantasia, assim. Acho que tem a fantasia e tecnologia. Eu não quis dizer que é ruim. Não foi um filme ruim. Mas também não foi um filme bom. Um filme bom que veio depois. Nível Marvel. Exatamente. Capitão América, Soldado Invernal. Esse foi bom. Esse manteve o nível dos... Meu Deus, só tô lembrando o nome em inglês. Dos Avengers. Acabei de falar e já esqueci. Que isso, hein? Vingadores. Esse filme talvez tenha sido, dos individuais, o mais importante da fase 2 da Marvel, porque ele construiu todo o solo do que seria o filme do Ultron, que foi a desconstrução da SHIELD, mostrando que a Hydra já estava infiltrada dentro da SHIELD, eles já tinham pensado que a Hydra tinha acabado. É um filme que a Marvel começou a mostrar realmente os outros gêneros que ela tem dentro dela, entendeu? Acho que tenha sido o primeiro filme que mostrou isso com clareza. Por exemplo, se você pegar, tem a jornada do herói, tem o herói recusando, o herói chegando, como todo mundo já sabe. Mas esse filme do Capitão América, ele tem uma trama política e uma trama de investigação, uma trama até de Black Ops, eu acho, um pouco
mais característica do que um filme de herói. Tem o herói, que é o Capitão América, óbvio, mas assim, é um filme que ele não se prende somente à trama do herói ser o fodão, entendeu? Eu acho que é aí que a Marvel começou a diversificar os tipos de filmes de heróis que ela faz. Exatamente. E aí é nessa fase que a gente agora vai falar justamente disso que o Roberto acabou de falar. Só queria definir pra galera perceber bem. Chegou uma época que não bastava simplesmente fazer filme de herói, principalmente, como a gente já explicou, depois dos Vingadores. Tem que ser filme que tem um herói, não é que tem que ser, mas assim, os caras estão pensando em diversificar para melhorar, para não ser mais do mesmo. Não dá mais pra fazer um filme que seja apenas o herói, o bem contra o mal, que seja o herói contra o vilão aparece, perturba, blá, aí pega a mocinha e etc, ou pega sei lá o que, faz isso, faz aquilo e vem a organização do mal. Não dá mais só pra ser isso, o bem contra o mal. Tem que ter alguma coisa a mais pra justamente fazer essa diversificação e melhorar, trazer coisa nova. E aí começaram a fazer filmes de herói que não são apenas filmes de herói, né? Na verdade, se você pegar, muita gente pode falar que os outros já eram, o Homem de Ferro é tecnologia e tal, mas assim, se você pegar mesmo, eu acho que esse foi o que conseguiu imprimir isso de uma forma mais clara, entendeu? E até porque a importância desse filme foi tão grande que os diretores, os irmãos russos, né, o Anthony e o Joey, eles se tornaram os meninos dos olhos da Marvel, entendeu? Eles estão ditando o ritmo hoje, junto com o Kevin Feige, são os diretores que estão mostrando o caminho que a Marvel vai seguir. Tanto que eles estão dirigindo agora o Guerra Civil, o Capitão América 3, e eles vão dirigir Vingadores 3 e 4. E agora a visão da Marvel, a visão deles é uma visão que eu gostei muito pelo que eu vi no Soldado Invernal. Uma porradaria mais frenética, você via mesmo a trocação Capitão América com o Soldado Invernal. Isso que eu acho que é uma coisa que eles podem trazer muito, claro que sempre reverenciando o Joss Whedon, né? Que apesar do filme que a gente vai falar daqui a pouco, Vingadores 2, a Era de Ultron, não ter ido tão bem, não ter sido um filme tão bom, ele tem seu espaço pelo que ele fez nos primeiros Vingadores, né? Ele merece toda a reverência possível. E aí teve esse pensamento da Marvel de vamos diversificar, pensaram um quadrinho que já estava lá pegando poeira, sendo comido pelas traças. Esse aí, cheio de teia de aranha. Esse daí nem o criador imaginou. Esse daí ninguém imaginou. Quando anunciaram esse, o nego falou assim, hã? Quê? Quem? Você tinha que ser muito rato de loja de HQ, cara, pra conhecer esse, assim. Porque aqui no Brasil pouca gente tinha escutado falar. Quem conhece mesmo não consegue nomear umas 5 histórias marcantes dos Guardiões. Mas, cara, que filme, hein? Eu acho que depois dos Vingadores, acho que é o filme que eu mais gosto dentro do MCU. Cara, assim. Guardiões da Galáxia é muito divertido, é muito legal. O filme termina, você fala assim, meu Deus, eu quero mais disso, eu quero dar mais risada com isso aí, ver mais luta, viver nesse mundo aí de espaço, essa coisa. E a Marvel veio e lançou uma space opera é ousado falar nisso, a la Star Wars, mas cabe. Não, tem inspirações. Cabe. Tem inspirações. A la Star Wars, e veio Guardiões da Galáxia com o nosso querido Groot. Ia falar que ela pegou o que tinha na HQ e também repaginou. Mesmo que ela tinha repaginado o Robert Downey Jr. e o Tony Stark dele, ela repaginou e mostrou uma HQ mais leve, uma coisa mais colorida. A trilha sonora do filme é um absurdo. Não, a trilha sonora do filme é coisa de gênio, porque se você falasse assim, vai ter um filme de herói com música soul, eu não sei direito, eu gosto desse tipo de música, mas eu não sei definir se é soul, se é dos anos 80, 70. Se é soul, se é disco, se é R&B. Tem R&B, tem essas paradas tem assim, rock, mas tem rock também. Vai ter música, vai ter filme de herói com trilha sonora de Earth, Wind and Fire. Meu irmão, eu ia falar, por mais, se você falasse pra mim, eu ia falar, eu quero isso. Mas eu não ia acreditar, eu ia falar, é impossível fazerem isso. E teve, e foi muito bom. Foi bom demais, cara. Foi tão bom que o segundo já tá vindo aí, né? Já estão filmando já, o James Gunn, toda semana ele faz uma transmissão ao vivo lá, ou não diretamente do set, porque ele não pode mostrar, né? Mas do trailer dele, ele vai ficar respondendo às pessoas, conversando com as pessoas também. E também era um diretor que não era tão conhecido. Isso é uma coisa que a Marvel tem acertado demais, são os diretores. Ela pega, presta atenção no cara, acho que eles têm olheiros. Tipo, no time de futebol tem olheiro de jogador, acho que a Marvel tem olheiro de diretor, cara. Porque, por exemplo, os irmãos russos, ninguém sabia que eram os irmãos russos. O James Gunn do Guardiões da Galáxia, pouquíssima gente sabia que era o James Gunn. Cara, eles estão acertando assim, um tiro certeiro atrás do outro, na questão de diretores. Ele conseguiu construir uma equipe que, tipo, o que vende de boneco do Groot e do Rocket Raccoon agora é brincadeira, cara. Hoje em dia eles se tornaram, acho que são algumas, tipo o BB-8, que é hoje pro Star Wars, de vender tudo, é o Groot e o Rocket Raccoon pro Guardiões da Galáxia, cara. É uma coisa que eles não tinham, qual era a importância comercial que eles tinham antes do filme, é que eles têm depois, entendeu? Eles construíram 2 mitos do nada. Foi assim,
tem um Homem de Ferro que virou um herói A, era um herói B e virou um herói A. Tem o principal herói. E o Guardiões da Galáxia, apesar de não ter chegado no nível do Homem de Ferro, mas o crescimento deles, pré e pós-filmes, é ainda maior, porque eles saíram lá debaixo da pilha de livros que sustenta a cama pra ser um filme aguardado por todo mundo. Tá todo mundo esperando. Tanto que o cara faz transmissão. Por quê? Porque ele tem público. Porque tem uma galera ali querendo ver o que está sendo feito, porque todo mundo quer mais disso. Ele já falou que a Marvel, por exemplo, a gente tá falando antes do Edgar Wright e tal, do Homem-Formiga, o James Gunn, ele peitou algumas coisas da Marvel, mas a Marvel não chegou também e negou tudo que ele quis, entendeu? Por exemplo, ele gosta de ter poucas referências aos Vingadores ou aos outros filmes no filme dos Guardiões. Ele acha que o filme consegue funcionar tão bem sozinho que não precisa de falar do Homem de Ferro, até porque o Homem de Ferro já teve alguns momentos que fez parte dos Guardiões nas HQs. Nada impede que um dia o Homem de Ferro apareça no filme dos Guardiões, mas eu acho que não vão usar, justamente para preservar as duas marcas, né? Hulk também já apareceu. A Marvel deve usar, não tem nada confirmado ainda, os Guardiões no filme dos Vingadores 3 e 4, que até porque é uma ameaça espacial, é o Thanos e tal. Mas eles querem diversificar bastante e não falar tanto. Tanto que a maior cena, que é a do Thanos, o diretor falou que ele odiou ter colocado aquela cena. Ele não queria ter colocado a cena do Thanos dentro do filme dele. Mas fazer o quê? Tem que botar, né? Cara, porque você tá construindo uma franquia inteira, entendeu? Os Guardiões da Galáxia, ele é um filme da franquia. Ele é igual o Capitão América, ele é igual os Vingadores, entendeu? Sim. Ele é diferente, ele tem que ser diferente, mas ele é um filme da franquia de uma maneira geral. Bom, tivemos Guardiões da Galáxia que mora em nossos corações para sempre. E aí depois veio o desenrolar, né, dos Vingadores. Prometeram e cumpriram, veio Vingadores Era de Ultron, que não manteve o nível de Vingadores 1, não é tão bom. Foi bom. Não foi ruim. Foi bom, mas porque assim, Vingadores 1 é o topo. Não ser do nível de Vingadores 1 não quer dizer que é ruim. Quer dizer que não chegou no topo. Porém, é um filme bom, sim, é um filme legal. Mas não acrescentou muita coisa, né? É um filme bom, um filme legal. Não, olha, a funcionalidade dele, eu acho que além de introduzir os novos Vingadores, né? Por exemplo, o Visão, a Feiticeira Escarlate, o saudoso Pietro e tal, é mais pra, tipo assim, mostrar que a galera tá unida, a galera tá lutando junta, esperando a ameaça maior, que eles ainda não sabem que tá vindo, mas aí no filme. Isso também foi uma coisa que Joss Whedon não queria que tivesse aquela cena das visões do Thor, que o Thor tem uma visão, descobre que tem as gemas do universo. Ele não queria que tivesse, mas Kevin Feige, o estúdio, falam que até talvez tenha sido um dos motivos do rompimento dele com a Marvel. Entre aspas, porque foi eles não brigaram, mas ele não tem mais obrigações contratuais com a Marvel, resumindo. Foi um dos motivos, reza a lenda, que foi a exigência dessa cena das gemas do universo, da visão do Thor. E eu acho que era isso, assim. Ele falou que ele queria uma briga menos porradeira e mais artística do que foi nos Vingadores. Eu achei que justamente nos Vingadores isso funcionou melhor, a ameaça espacial e tal, porque tem que ter um motivo para os Vingadores se unirem, né? Um motivo, assim, grandioso. O Ultron foi porque eles deixaram acontecer e tal, mas, assim, eu também achei o Ultron tem muito mais furos no roteiro do que tem os Vingadores, que eu acho que é um filme muito mais redondo, primeiro. E, assim, é um bom filme, mas não chega a ser memorável como foi o primeiro, como a Edson falou. Depois de Vingadores, na minha opinião, antes dos filmes desse ano, o filme que merece mais destaque é o Homem-Formiga, porque ele justamente veio nessa pegada de trazer algo novo. Primeiro, é um herói que não tem muito apelo, não tinha muito apelo até então. Mais um herói que não tinha muito apelo até então, e a Marvel resolveu apostar: vamos fazer um filme do Homem-Formiga. E funcionou facilmente. É um filme de assalto, né? O Homem-Formiga, assim, como a gente hoje pode falar que o Capitão América 2 foi um filme político, um filme de investigação secreta, né, Black Ops, o Guardiões foi um filme, uma space opera, é fácil falar que o Homem-Formiga é um filme de assalto e infiltração, entendeu? Mas sem deixar de contar a origem, sem deixar de contar a jornada do herói, sem deixar de contar a história do Scott Lang, a história da Cassie, a filha dele, ainda que é pequenininha no filme. É um filme, assim, que ele me surpreendeu demais. Ele não é tão memorável também, ele não é tão grandioso como é o Guardiões da Galáxia e tal. É um filme um pouco menor, é um filme talvez menos audacioso, é um filme que tem um pouco mais, ou tem alguns clichês e tal, mas é um filme extremamente divertido. É um filme que levantou o nome do Homem-Formiga, não o personagem. O Scott Lang não é o membro fundador, mas o Homem-Formiga, sim, ele também é um membro fundador. A Marvel tem um carinho por ele, né? E logo depois o filme fez sucesso. Como a gente disse
antes que o Homem-Formiga tinha feito mais dinheiro que o Superman, cara, é uma coisa inacreditável, entendeu? É um herói que nunca teve representatividade tão grande, nem nas HQs. Ele ficou famoso por espancar a mulher na década de 80 e 90. Que merda! Entendeu? O cara se botou lá, ele dando um tabefe. Se eu não me engano, foi até o Jim Shooter que tava lá, o folclórico Jim Shooter. Ele tava escrevendo essa HQ na época. Dizem que, na verdade, era ele empurrando. Só que o artista, na hora que foi desenhar, desenhou rápido, ficou parecendo que era um tapa e eles depois não negaram. Mas parece que a ideia original que era ele empurrando a mulher, não ele dando um tabefe, um tapa na cara da mulher, batendo nela. Pô, só faltou a raquete pra virar o Dan Stuba. O Dan Stuba no Mulheres Apaixonadas. Aí nisso, o personagem agradou tanto dentro da própria Marvel que eles já pegaram logo o personagem e falaram assim, filhão, que semana que vem você tá voando, tá embarcando pra participar do Guerra Civil. Ele já vai estar no Guerra Civil também. E a gente já viu ele aí no trailer do Guerra Civil, que todo mundo ficou maluco com o Homem-Aranha. Mas pouquinho antes do Homem-Aranha aparecer, um dos grandes destaques do trailer era o Homem-Formiga passando entre as mãos do Homem de Ferro. A cena clássica, né? Que é o Gavião Arqueiro atirando e o Homem-Formiga em cima da flecha dele. Isso é uma cena das HQs, cara. Que aí eles pegaram agora essa sacada e botaram também no filme. Pra aumentar o fanservice. Tem que ter fanservice. Tem que ter, meu irmão. Quem sustenta isso aí são os fãs. Bom, depois de falar de Homem-Formiga, chegamos... Homem-Formiga foi lançado em 2015. Nós desembarcamos em 2016. E em 2016 começou com chave de ouro com Deadpool. Que Deadpool fez tudo aquilo que a gente falou que ele poderia fazer, né, Roberto? Trouxe uma linguagem nova, um filme de herói, mas só que é para maiores, rated nos Estados Unidos e aqui maiores 18, né? Vou maiores 16 aqui no Brasil. 16. Acabou caindo, estimado que fosse 18, mas acabou caindo para 16 para que a galera de 12 anos pudesse assistir o filme acompanhado dos pais. E ele é aquilo que a gente esperava que ele fosse. Um herói que fala besteira o tempo todo, toda hora, sanguinário e que fez o sucesso que a gente esperava que ele fizesse. Bateu o recorde de primeira semana de bilheteria para um filme para maiores, né? Isso. Tanto que depois disso já foi anunciado que o próximo Wolverine vai ser também para maiores, porque viram que tem como fazer filme de herói para maiores, que herói não é mais coisa como era num passado remoto. Hoje em dia herói não é mais coisa de criança, porque as crianças cresceram e a nossa geração, eu e o Roberto, a gente não é a primeira geração que gostou de herói, já vem uma galera bem antiga e que, tem demanda de herói para todas as idades. Hoje em dia todo mundo quer ver herói, não é só criança e nem adolescente, todo mundo quer ver herói, não é todo mundo assim, todas as faixas etárias tem gente querendo ver filme de herói, nem todo mundo quer ver filme de herói, infelizmente, né? Infelizmente, seria bom se todo mundo quisesse ver, que aí ia ter milhões. Minha mãe ama o amigo Capitão América com 60 anos. Porém, dá pra fazer. O Deadpool provou que dá pra fazer um filme pra maiores. Mais um degrau. Existe filmes que você precisa fazer, existem filmes que você podem fazer e filmes que você não devem pra fazer pra adultos. No caso do Deadpool, é um filme que você tem obrigação de fazer pra adultos. Exatamente. Entendeu? Ele só funcionaria se fosse pra adultos. Exatamente, entendeu? O Wolverine, eu acho que pra fazer, ele dá o próximo passo que ele precisa dar, que ele até hoje não conseguiu como um filme solo, ele precisa também ser para adultos. Mas assim, isso acho que é caso a caso, entendeu? Mas alguns filmes realmente tem que ser. O Wolverine nas HQs tem momentos, não o tempo todo, mas tem momentos totalmente adultos, né? Que é característica do personagem, sair lá estripando a galera. E no cinema ele não faz isso, não. Até hoje não fez isso em momento nenhum. Esperamos que, já que foi anunciado um filme para adulto do Wolverine, esperamos que apareça essa característica, afloreça aí no Wolverine, que até agora tá brabo. Mas não é possível que eles não vão fazer isso num filme. Se não fizer pra um filme pra adulto, não vão fazer nunca mais. O próximo filme, de reza a lenda, ainda também não foi confirmado, que vai ser Old Man Logan, né? O velho Logan. Que esse filme é um Wolverine mais velho, um Wolverine mais sisudo e tal. A HQ, pelo menos, se eu não me engano foi o Mark Millar que escreveu, ela é feita pra adultos. Ela tem que ser feita pra adultos mesmo. É uma coisa sanguinária, uma jornada já de fechamento do ciclo dele. E eu acho que o filme também vai ser feito assim, até porque é o filme de despedida do Hugh Jackman, né? Como Wolverine. Mas esse filme ainda não tem data, né? Assim, o estúdio confirmou isso e o estúdio disse que isso já era um plano inicial. Isso era meio independente do Deadpool. Eu acho difícil. Eu acho que se o Deadpool, batendo na madeira, não tivesse dado certo, ou não tivesse dado certo de uma maneira geral, eles iam repensar e iam fazer um filme PG-13, um filme pra criançada, pra molecada e tal. Mas como o Deadpool conseguiu fazer dinheiro dentro desse público, até a criançada dava um jeito. A molecada, outro dia eu descobri que tem um afilhado de 14 anos que foi ver o filme, cara. Desacompanhado do pai, dos amigos. A gente fica falando aqui de classificação, é óbvio que a galera vai ver. Todos eles vão ver. É só querer. O Deadpool 20,
o Deadpool 27 vai estar o Benjamin lá com 14 anos indo ver. O Benjamin, o nosso querido filho do Edson aí, pra quem não sabe. Não podemos deixar de falar também, março de 2016 tivemos o tão esperado Batman vs Super-Homem, que é um filme que antes dele sair, já dava pra se imaginar que ele ia ser muito difícil de ser assim, um filme totalmente encaixado, um filme totalmente coeso. Por quê? É muito personagem pra um filme só, é muita coisa que você tem que apresentar num filme só, você tem que apresentar os personagens, tem que contar a história de um, contar a história de outro, aí do nada vem um, do nada e aparece lá, pô, não pode parecer do nada, tem que ter alguma coisa. E aí, meu irmão, não funcionou pra muita gente, funcionou pra muita gente também. Eu até hoje eu achei o filme bom, não achei ele ruim, não achei ele assim, bom pra caramba, achei bom, mas não assim, eu não bato assim, a maioria da galera achou ruim ou a maioria da galera achou bom. Até hoje eu tô aqui na internet vendo crítica, vendo elogio o tempo todo, isso sobre Batman vs Super-Homem, que vai trazer aí pra DC, tá introduzindo a Liga da Justiça, né, Roberto? Assim, esse filme eu acho que é importante falar a dificuldade que ele tem pra tudo, entendeu? Porque não é um filme fácil, não é um filme ganho, apesar de ter o Batman e o Superman. É um filme que você tem que introduzir todo mundo num filme só antes do filme da Liga, entendeu? É um filme que já nasceu com uma responsabilidade absurda. Acho que a gente falou isso no episódio lá sobre a expectativa, qual a importância desse filme, né? Uhum. O filme, o público em si, eu acho que a resposta foi positiva, até que se você olhar a nota no IMDb dele não é baixa, não é uma nota tão baixa como no Rotten Tomatoes, que é feito pela crítica e tal. Eu achei assim, eu também sei que não é o melhor filme do mundo, mas dentro do que eu esperava que fosse acontecer, o filme foi muito mais do que satisfatório, entendeu? Eu queria ver a porrataria entre os dois, teve. Muita gente reclamou do motivo lá da união dos dois. Não vamos entrar em detalhe pra não dar spoiler, como o filme não tem nenhum mês, tem muita gente que não viu. Vou te falar sinceramente, na hora que eu vi os dois, eu falei assim, porra, boa sacada, ninguém nunca tinha usado isso antes. E cara, eu entendi a mensagem na hora, eu entendi por que um parou de atacar o outro pra se unir, entendeu? Uma questão que eles falam muito da violência lá, que já tinha sido um dos problemas que tinham reclamado do Homem de Aço, o Superman ter matado nesse filme, o Batman tá um pouco mais agressivo também. Eu achei que não tem nada demais, porque se você pegar os filmes do Christopher Nolan, até os amados filmes do Christopher Nolan, o Batman explode carro, o Batman provoca a morte de muita gente, o Batman deixa de salvar o Liam Neeson no final do Batman Begins, o Liam Neeson morre, o Batman podia ter salvo ele, como ele faz nas HQs, como ele faz nos games, entendeu? Também dá um fim do mundo, assim. Minha expectativa era um pouco maior pro filme, que eu amo o Batman, amo o Superman, mas o filme me entregou justamente aquilo que eu tava esperando que ele fosse entregar, entendeu? Então eu achei satisfatório, achei bom por um passo que a Warner quer fazer. Muita gente falando que a Warner vai repensar e tal. E se a Warner não repensar também, tudo bem, eu vou assistir o filme da Liga, como acho que muita maioria vai assistir, entendeu? E quem não quiser mais... Claro, tá todo mundo preciso falando, quem não quiser, quem não gostar, quem não achar que não é assim que o Batman tem que ser o Superman, é simples, não vá assistir o filme da Liga da Justiça, pronto. Não é? Exatamente. Bom, Roberto indignado. Não é indignado, mas tô falando assim, que eu acho que muita gente tava falando assim na época, acabou com a minha vida, não sei o que. Mas caralho, cara, o que você estava esperando do filme, entendeu? Pô, o filme eu achei que, o problema pra mim, o maior problema do filme não foi nem o filme, foi o trailer. Que saiu antes que entregou o Apocalipse, que a gente já comentou isso antes. Eu acho que se o filme não tivesse entregado o Apocalipse, mas porra, a luta co-op deles lá, o Superman, Batman, Mulher Maravilha, achei maravilhosa, cara, sem brincadeira. Achei que aquilo ali, porra, foi tipo um orgasmo nerd, cara, aquela cena. Muita gente reclamou que o filme tinha muitas efeitos especiais. Caralho, você vai fazer um filme de Superman sem efeito especial? Porra, tu quer fazer o Superman que não voa, entendeu? Porra, tu vai fazer o... Porra, não dá não. O filme é muito honesto, entendeu? Eu acho que o filme é muito honesto, cara, entendeu? Mas assim, não é o melhor filme do mundo, tem várias falhas no roteiro, eu não gostei do Lex Luthor, eu acho até que eles podiam dar um tempo nesse Lex Luthor aí, bobo alegre, mas vamos lá, eu achei que foi um passo decente, diante da dificuldade. Pô, uma coisa é você fazer um filme já ganha, outra coisa é você apresentar os dois maiores heróis do seu universo, coagindo pela primeira vez no cinema, caindo na porrada, e ainda entregar a história de origem de vários personagens que você não vai ter tempo de mostrar os filmes deles antes do filme da Liga, por exemplo. Mas enfim, vida que segue, Ed. Truth is, I am Iron Man. E agora vamos à nossa sessão de previsões. Se eu botar uma musiquinha aqui botar uma musiquinha de como é que é? De esoterismo. Caralho. Não botar nada, só uso músicas liberadas, músicas
Como é que é o nome? Ah, esqueci, música que os direitos são abertos para todo mundo poder usar, que aí não dá problema. Vamos agora aqui, nós temos, como todos já sabem, existe um calendário, tanto da DC como da Marvel, de até filmes da Fox também. já com... Até da o quê? Da Fox. É, assim, de personagens que foram feitos pela DC e pela Marvel. Aí, meu irmão, Sim. vocês veem aí do que a gente falar, cada personagem que pertencer à produtora. Esse calendário já tem filmes já pra 2020. Sendo que, como o Roberto falou, tem filmes aí que já tem previsão para 2030. Não tem o filme, mas eles estão no planejamento para lançar filme sobre fulano em 2030. Mas não vamos chegar tão longe. Nós temos... senão aí, pô, vira esotérico mesmo. O Kevin Feige brinca, falou que na sala de reunião deles da Marvel, eles falam assim, porra, vamos falar agora do filme do Cavaleiro da Lua. Ah não, essa é a fase 5. Peraí, daqui a pouco a gente fala. Volta aqui pra fase 3, estamos na fase 3. Vamos falar do Maio Morales. Não, isso aí é fase 6, calma, rapaz, tá correndo muito, calma. Vamos aqui então pegar de 2020 pra cá. Nós vamos aqui ressaltar alguns filmes que a gente acha que pode ser, né? Esse filme que a gente falar pode ser um degrau assim, ó. Esse filme pode ser que mostre alguma coisa nova por causa das informações que ele tem, ou então por causa, por exemplo, Doutor Estranho é um personagem totalmente fora do que a gente viu até hoje nos cinemas, porque ele é pura fantasia. E até hoje não pegaram, apesar de Thor ter um pouco disso, não retrataram Thor desse lado ainda. Então o Doutor Estranho vai ser o primeiro personagem que vai ter esse lado fantasia, e nós já lá, quando a gente fez o episódio do podcast de previsões para 2016, expectativas, né? Não é previsões, expectativas para 2016, a gente falou, estamos esperando o Doutor Estranho porque vai ter fantasia. E pode ser um passo novo aí, mais um mundo novo a se abrir no mundo de heróis. E eu já tô falando tudo de Doutor Estranho. Mas, pois bem, eu vou começar aqui abrindo. Eu tô esperando mesmo para ver o que vai acontecer nesse Guerra Civil, né? Que é o Capitão América 3. Por quê? Eu quero ver como é que eles vão fazer de novo. Primeiro, já começa da primeira coisa. Como é que eles vão fazer essa adaptação da HQ pro cinema? Porque na HQ é uma guerra, tem vários de cada lado, vários personagens de cada lado. E no cinema vai ter 5, 6 de cada lado. Já é uma coisa a se pensar, já é uma coisa pra gente ir pro cinema com a pulga atrás da orelha. Mas, obviamente, confiando diante dos históricos... O que a Marvel tem feito, na verdade, é pegar os arcos conhecidos das HQs e dar uma repaginada pro cinema, né? Então, eu quero ver como é que eles vão dar essa repaginada, e também eu quero ver como é que eles vão fazer essa interação entre os personagens, pra ver se eles vão acrescentar alguma coisa nova, pra ver, por exemplo, tem um boato de que alguém grande vai morrer, e aí vamos ver, se alguém grande morrer, vai ser uma coisa nova. Até hoje, nenhum personagem grande morreu. Na Marvel, então, no cinema? No cinema. Nenhum personagem... a mãe do Thor, né? Falecida. Falecida mãe do Thor. Pelo amor de Deus, manda florzinha pro Thor, fala, meus pêsames e continua, a vida que segue. Desculpa aí, Thor. Desculpa, dona Thor, mas porra. Mas é isso aí que você tá falando mesmo. Bom, e vamos parar um pouco aqui de Guerra Civil, porque o filme tá chegando e semana que vem, próximo episódio, vai ser, obviamente, sobre Guerra Civil. Então, semana que vem, se você quer ouvir o que a gente acha sobre Guerra Civil, a gente, obviamente, vai fazer aí um retorno pra falar todo o contexto, como é nas HQs, o que foi apresentado nas HQs, não falar a história toda, senão a gente vai dar spoiler, né? Mas dar uma ideia pra você ficar preparado pra ver o... Preparando a audiência. Ou se você quiser dar, aí é contigo. Tá tranquilo, a vida é de cada um. Se você quiser estar inteirado do Guerra Civil pra dar, tá maneiro, o problema é seu, aí é de cada um. Caralho, ardido, mas sabendo tudo de Guerra Civil, né? Que besteira, meu Deus. O que uma palavra não faz. Vai. Vamos seguindo. Guerra Civil, aguardem o próximo. Ainda esse ano temos mais 2 filmes, depois de Guerra Civil, obviamente, né? O primeiro é Esquadrão Suicida, que saiu o trailer, foi uma algazarra na internet, com razão, porque tá todo mundo aguardando esse filme. E o que de novo ele vai apresentar? Não de novo novamente, de novo. Vai ser um filme com vilões
vilões contra vilões, que a gente espera que seja, né? E isso aí é algo novo, não tem ainda filme de herói assim, né, Roberto? E vamos ter aí, vamos ver como é que eles vão fazer isso. Tem filme de anti-heróis, né? Mas não de vilões salvando o dia, né? A ideia é muito boa, tipo, quando a Warner anunciou que ia fazer o seu próprio universo e tal, com a DC, foi um dos primeiros boatos que saíram, foram exatamente esse, que ia ter um filme do Esquadrão Suicida, que ia ter um elenco com várias estrelas, e que sairia no mesmo ano de Batman vs Superman para manter essa chama acesa. Esse filme, ele tá com uma importância tão grande que ele pode salvar o ano da Warner, que apesar do Batman vs Superman tá fazendo tem feito dinheiro, estreou muito bem, mas agora da primeira semana para a segunda já caiu a bilheteria mais ou menos em quase 70%, que são números expressivos, né? Se você cai quase 70% da sua primeira semana para a segunda, é normal cair, mas não 70%. Muita gente diz que caiu 70% porque ele fez muito dinheiro. Se tivesse feito menos dinheiro, essa diminuição não seria tão grande. E esse filme, tanto que ele passou por refilmagens, né? Estão falando que iam deixar um filme um pouco mais alegre, agora apareceram para desmentir, falando que as refilmagens são apenas de algumas cenas de ação e tal, que na sala de edição eles acharam que podia ficar melhor e tal, aí chamaram o elenco de novo. E esse filme vai apresentar um novo Coringa também, que é um dos personagens mais marcantes. Eu acho até que é o vilão mais marcante das HQs. Acho que não existe um vilão maior do que o Coringa. E o personagem do Jared Leto tá alavancando o filme, mesmo não fazendo parte do Esquadrão. E tem isso que o Edson falou. É o primeiro filme de, basicamente, tem o Rick Flag que não é vilão, mas é um filme basicamente de vilões salvando o dia, entendeu? Enquanto os heróis, tem até uma montagem no Facebook que brinca com isso, né? Enquanto os heróis estão caindo na porrada, estão se estranhando, o Capitão América e o Homem de Ferro, o Batman e o Superman, os vilões estão lá pra salvar o dia, são os únicos. Isso aí. Reversal russa. Exatamente. A gente sacou esse filme justamente por isso, por ele ser uma nova visão de um filme de herói dentro dessa indústria aí, que é um filme que eu acho que vai dar muito certo. E eu acho ainda que vai dar mais dinheiro que Batman vs Superman. É, bem capaz. Se eles continuarem com esse marketing que eles estão tendo aí, de cada material que eles soltam, a internet vem abaixo, meu irmão. Quando eles continuarem até o filme, não vai ter Batman Superman que resista a isso. Pois bem, Esquadrão Suicida, vilões salvando o dia. E aí vamos ao nosso herói fantasia. Nosso ídolo. Nosso ídolo. Eu não falo, na verdade eu tô animado porque, assim, eu não conheço nada de Doutor Estranho. Porém, falou fantasia, eu tô animado. O Edson, ele é fanboy de fantasia. Eu gosto, me amarro. Botou um dragão, eu tô gostando. De início, assim, eu me amarro. Caraca, muito maneiro. Aí depois falando, não é tão bom, mas botou um dragão, eu já acho legal, assim, de início. E aí vamos ter Doutor Estranho, né? Que é um personagem de fantasia. Sim, assim, ele é mais miticismo e tal, é lá mais de uma pegada de mago. Ele é o mago supremo do universo Marvel, né? Ele, pra quem não conhece o Doutor Estranho, ele também tem Jornada do Herói e tudo, mas ele já foi citado até, né, que a gente tá falando de referência, ele foi citado rapidamente no Capitão América 2, tem uma cena lá de, não é tortura, mas uma cena lá de ameaça que o Capitão América faz, que aí o personagem, até o ator que morreu há pouco tempo, não lembro o nome agora do personagem, é um político, ele começa a falar várias coisas soltas, mas o que você quer saber? Shield, Hydra, não sei o que, Stephen Strange, ele solta o nome do Doutor Estranho, né, que ele é Doutor Estranho justamente que o Strange, né, o nome dele é Stephen Strange em inglês é estranho. E, cara, eu acho que o filme já tava com uma expectativa boa, a galera já tava ansiosa pra ver, saíram as fotos do uniforme e tal, aí conseguiram um paparazzi lá, também tirou foto dele na rua, conjurando e tal, ele pulando, fugindo, mostraram no vilão que vai ser o Mads Mikkelsen também tá bem caracterizado, cara, ele entrou na loja da HQ pra comprar uma HQ do Doutor Estranho. Ele foi muito maneiro, cara. Caralho, melhor pessoa, maneiro. Cara, ele ainda foi vestido do Doutor Estranho, se tivesse sido só ele, normal, tivesse tirado foto com ele, já tava maneiro. Não, ele vestido de Doutor Estranho. E ele comprou a melhor HQ do Doutor Estranho que tem, que é o Juramento. É uma que eu tenho aqui. Ei, você viu o ator que fez... Aqui, um parênteses aqui, de curiosidade. Você viu o ator que fez o Justiceiro falando de quando ele foi numa HQ? Que aconteceu? Não, qual que é? Ele num talk show desse lá dos Estados Unidos. Mas qual? O Justiceiro atual? É, o atual, do Demolidor agora. Sim, o John Bertal. Aí ele falou que ele foi numa loja dessa de HQs, pegou aquela pilha do Justiceiro, né? Botou no caixa, aí quando ele ia, tava pra passar, vem um maluco assim do lado, eu sei quem é você. Olha só, aí começou a separar. Você não vai ler essa, não você vai ler essa aqui você vai ler, essa aqui você vai ler, essa aqui você não vai ler, essa aqui você vai ler. E ó, pelo jeito o cara realmente é fãzaço de Justiceiro, porque deu certo. Ele falou que antes ele não lia muito
muito e tal, HQ. Isso realmente existe. Até o Benedito Cumberbatch também falou que ele não lia, que vai ser o Doutor Estranho, né? Que ele também não lia tanto, mas depois que ele começou a interpretar o personagem, porque o personagem, assim, historicamente ele é muito importante dentro da Marvel. A galera realmente gosta, só que ele nunca saiu do nicho, entendeu? Quem gosta muito. É tipo, o Justiceiro também é um pouco assim, apesar do Justiceiro ser mais famoso. Quem gosta muito, mas ele não sai do nicho, ele não consegue estourar. Esse filme pode ser que mude isso, né? Que todo mundo comece a prestar mais atenção nele. E cara, que a gente já tinha dito antes, esse pode ser o personagem que tome a importância do que é o personagem do Homem de Ferro hoje dentro da Marvel. Porque muita gente fala que o Robert Downey Jr. daqui a pouco vai ficar impagável já, não no sentido de impagável, no sentido ruim, no sentido monetário mesmo, né? Pagar o quê? $200 milhões pra ele fazer um filme. Não dá. Falando que, porra, com o jeito que a inflação mundial tá, até, porra, ele começou ganhando 5 no primeiro Homem de Ferro, aí 10, aí 50 nos Vingadores, depois 50 de novo no Homem de Ferro 3, Vingadores 2 foram 80. Estão falando que agora ele assinou o Vingadores 3 e 4, 100 milhões os dois filmes. Porra, tá bom, tá com pouco dinheiro ele, né, Edson? Pô, meu irmão, caraca, olha só, não faz sentido, não tem o que definir, não faz sentido isso, pagar 200 milhões pra uma pessoa fazer um filme, não existe, por melhor que ele seja, pode ser o Chaplin, não sei, cara, o foda é que ele paga esse dinheiro de investimento muito rápido no filme, tanto que ele é o único filme solo da Marvel que fez mais de 1 bilhão, né, o público ama a interpretação dele do personagem quando ele tá no filme, entendeu, isso é uma coisa que, aí beleza, aí você vai e tira ele, faz o filme do Homem de Ferro com máquina de combate assumindo a função do Homem de Ferro, não vai dar certo, todo mundo vai reclamar, você vai fazer um filme dos Vingadores sem o Homem de Ferro, eu acho que a bilheteria ainda vai ser boa, mas também não vai ser a mesma coisa, porque ele representa muita coisa, né, o universo da Marvel. O que eu acho que não faz sentido é o Downey Jr. querer 200 milhões pra fazer um filme. Caraca, meu irmão. Eu acho até que hoje em dia já faz de graça, cara, sabia? Acho que hoje em dia já faz até de graça, cara. Só que o nego tá dando dinheiro e tá aceitando, né? Pô, ele falou que foi o personagem caraca, que ajudou ele a mudar de vida, né? Que ele teve alguns problemas no passado e tal, com negócio de álcool, drogas e tal. Isso aí vai mudar porque Doutor Estranho vai explodir. Tomara. E aí vai ter fantasia em tudo que é canto. Aí sim. Só no Doutor Estranho também, né? Não, tudo que é canto. Vai influenciar a indústria toda. Vai ter fantasia. Vai ter o Homem-Aranha. Homem-Aranha vai Homem-Aranha lutando em cima de dragão. Vai ter isso tudo aí. Vai ter mago. Vai ter até elfo, o Tales of the North. É isso aí. Warcraft. Vai todo mundo lutar Warcraft. Vão lançar. Caraca, olha só. Vão lançar um jogo de herói no meio do Warcraft, mané. Caraca, aí sim. Tem uma HQ do Neil Gaiman chamada 1602, que ela é medieval da Marvel, né? Tem Homem-Aranha, tem Homem de Ferro e tal, mas não tem dragão, só é passado em 1602. Quem sabe, né? Neil Gaiman famoso. Neil Gaiman, se você ouvir Neil Gaiman, você para pra ver, porque vale a pena. Seguindo, Edson, vamos ter o quê? O Tribute? Vamos falar do Tribute rapidinho? Bom, se você quiser falar, pode falar. Eu não tenho que falar. 2017 teremos o terceiro reboot, como o Roberto falou, Tribute, da franquia Homem-Aranha. De novo, Aranha picando, Peter Parker e Então, o lado bom é que não vai ter isso. Se tiver, vai ser em flashback. Ele já vai ser o Homem-Aranha no filme. Entendeu? Vai ser mas aí tanto faz, é só vai inverter a ordem dos fatores. E vai ser um filme passado no colegial. Ele vai ser um adolescente, como era no início das HQs. Atualmente ele já não é mais. Mas como era no início, ele vai ser um adolescente. Ele não vai ser um adulto interpretando um adolescente, entendeu? Isso também é muito tudo bom, bem. Cara. Mas a história, teoricamente, até o momento que nós temos hoje, a história vai ser a mesma. Por exemplo, Tio Ben vai morrer de novo. Então, se tiver vai ser flashback. Mas vai ter, tendo flashback, vai ter. Mas o flashback é um segundo, porra, não toma a atenção da história. Vai ser que nem o Batman Superman, vai ter lá o iniciozinho do filme e morreu. Pá, depois ele lembra lá, 30 anos depois ele fica lembrando. Porque marcou a vida, tudo bem. Mas não vai, a história não vai se focar em cima disso. Reza a lenda que isso é teoria ainda, é um boato, até um boato forte, que vai ser, na verdade, o Tony Stark e o Capitão América tentando convencer o Peter Parker a entrar pros Vingadores. Que se for isso, eu já comprei o filme agora. Porque o Peter, até no Guerra Civil mesmo, pra quem leu e tal, até a romantização dele, no início, é exatamente isso, né? O Edson leu, você lembra dessa parte? Que o Tony Stark, além da questão dele querer que o Homem-Aranha fique do lado dele, e também porque ele tá sem nenhum parceiro pra fazer parte tecnológica operacional porque nos filmes, né, o Hulk foi pro espaço,
o Homem de Ferro vai ficar sem nenhum parceiro pra ajudar ele. Dizem que o Homem-Aranha, o Peter Parker, vai ser o estagiário dele. E isso no Guerra Civil. E no filme solo do Homem-Aranha, que ainda não tem nome oficial, tem algumas possibilidades, mas ainda não tem um nome oficial, estão falando que talvez seja Spider-Man Homecoming, né? Spider-Man, Homem-Aranha voltando para casa. Esse é um bom título até. Faria sentido. Se der muito certo, eu não acho nem impossível que os X-Men também um dia façam parte do MCU, entendeu? Porque os filmes dele não conseguem fazer tanto dinheiro, e se você botando lá, vai que você empresta o Downey Jr., empresta o Chris Evans, o Capitão América, porra, com certeza o público dele já vai ver o filme. Já vai ser um filme do Homem-Aranha 2. Dizem que o Homem-Aranha tá muito bem no... Tem pouca gente que viu, mas a galera que já viu disse que o Homem-Aranha está muito bem no filme da Guerra Civil. Vai que também já leva esse público. Aí eu acho até que o filme faz 1 bilhão, cara, na boa. Não acho tão difícil, não. Que é um personagem... É a menina dos olhos da Marvel, entendeu? Assim, historicamente. É o personagem mais famoso deles. Vamos ver o que acontece. Pois bem, passando de Homem-Aranha, teremos o tão esperado... Eu já ouço pedidos sobre esse filme desde que engrenou essa era aí de ouro, desde que a gente falou lá, 2000, lançaram o X-Men, começou a produção de um monte de filme de herói, já começou gente falando, tem que ter o filme do Liga da Justiça, Liga da Justiça, Liga da Justiça, Liga da Justiça. Pois bem, 2016 agora tivemos Batman vs Superman introduzindo Liga da Justiça, e lá no final de 2017 teremos o filme da Liga da Justiça finalmente, parte 1. E assim, eles tentaram fazer, o George Miller, né, o grande diretor lá, o criador do Mad Max, ele tentou fazer numa década passada um filme da Liga, mas não deu certo. Ele já tinha escolhido o elenco e tudo, iriam começar a gravar, aí a Warner chegou e vetou. Aí dizem que o maior motivo foi a questão do Batman, que já tinha o Batman do Nolan já funcionando e tal, já tinha tido acho que um filme ou 2 na época. Eles não queriam queimar cartucho, não queriam apresentar um novo Batman e explicar por que no filme da Liga da Justiça lá, aquele Batman não era o Batman do filme do Nolan. E também porque eles acharam que o elenco não era tão bom, assim. Se você pegar o elenco da época, o elenco que ficou famoso por ter sido desse filme que fracassou, nenhum dos atores estourou até hoje. Nenhum dos atores, entendeu? Eram atores meio que quase Bs, assim, que ninguém não gosta, não tem tanta... se você quiser eu te falo o elenco, ninguém vai nem lembrar os nomes. O J.J. Coltrane ia ser o Superman. Quem é J.J. Coltrane, Ed? Não faço a menor ideia. O Amy Hammer ia ser o Batman. Quem é Amy Hammer? Também não sei. Ninguém sabe quem são esses caras. Amy Hammer um pouquinho, porque ele faz alguns filmes de vez em quando, mas também só fracasso de bilheteria, entendeu? O filme em si, cara, o elenco eu acho que talvez tenha sido o maior culpado, e por mais que, eu amo o trabalho de George Miller. Eu acho que George Miller, ele revitalizou, pra não falar que ele criou, ele revitalizou o grande gênero, né, do Mad Max, que é o futuro pós-apocalíptico. E cara, vamos ver, né, aquela parada. Eu gostei da proposta que a Warner quer passar, ela quer se diferenciar do que a Marvel faz. Tem muitas coisas que ela precisa melhorar, mas muitas mesmo. Ela tem que fazer um filme talvez um pouco mais fácil de compreensão, talvez até um filme um pouco mais divertido. Claro que não precisa ser tão divertido quanto é Guardiões, assim, no sentido de tantas piadas, tantas coisas, mas se você quiser, porque não é a pegada deles, né, que eu tô falando, mas se você quiser, tem que ser um filme pelo menos que agrade o grande público, que de uma maneira mais geral, assim. Eles têm que contar uma história, que até agora nos filmes da DC, basicamente só aqueles do Batman que a gente já falou aqui contaram histórias. O problema é esse. O filme do Batman é fácil de se fazer, né, cara? O filme do Batman não tem tanto mistério. E nesse Batman vs Superman ficou faltando história. Eles têm que contar uma história. E, bom, chegamos em 2018, vamos falar mais de 2 filmes. Eu vou falar aqui, rapidamente, do Pantera Negra. Teremos em 2018 o filme do Pantera Negra. Por quê? O que eu aguardo desse filme? O Pantera Negra é um herói da África. Ele vive na África, a família dele é da África, o reino dele é na África. E aí, eu quero ver eles fazerem o Pantera Negra na África. Porque é algo novo, a gente não teve ainda, pelo menos eu não tô me lembrando aqui, alguma coisa assim, que seja a maioria do filme fora dos Estados Unidos. É sempre nos Estados Unidos, até porque faz sentido, os heróis são de lá, né? Mas o Pantera Negra não. Vingadores 2, eles quase não pisam nos Estados Unidos. Tem poucas cenas. Mas é uma coisa mundial. Assim é. Pantera Negra é da África. Então, eu vou esperar pra ver um herói africano na África. Se eles pegarem um Pantera Negra e fizerem só
o background deles, contarem a jornada dele lá, na blá blá blá, ó, o Pantera Negra é isso, assim, assado. Vem da família, vem do reino X, e aí pega ele, pinça ele e põe nos Estados Unidos, aí pra mim vai ser uma bola fora. Por isso que eu tô aguardando pra ver esse filme. Ou põe nos Estados Unidos, ou põe na Europa, onde for. Eu quero ver o Pantera Negra na África. Claro que ele pode conversar com gente fora, pode fazer uma visita, não tô falando pra ele passar o tempo todo na África, mas eu juro que eu quero uma história do Pantera Negra na África. Pra mim vai ser frustrante se não for na África. Com pessoas assim, negras, por favor. Óbvio, né, Edson? Isso não tem como. Não, pô, tem África branca. Acima sei, do Saara, os árabes são como. brancos, não são negros. Eu sei, mas o Pantera Negra não tem como. Pantera Negra, assim, as maiores merdas dele são duas coisas. O filme eu acho que vai ser passado em um Wakanda aí, pode botar 80%. São duas, assim, se você quer ter uma boa história do Pantera Negra, tem duas merdas grandes que uma ou outra precisam acontecer. Uma, alguém tentar invadir o Wakanda. O Wakanda, o país dele, é famoso pelo Vibranium. Tem um meteoro de Vibranium, se eu não me engano, que caiu em Wakanda. O Wakanda sobrevive até hoje só com a venda de Vibranium, que o T'Challa, que é o nome desse Pantera Negra, começou a vender há pouco tempo. Então o Wakanda tá importando Vibranium, entendeu? Pode ser disso, de algum vilão. Eu acho que vai ser até o Garra Sônica que apareceu um pouquinho na era. Eu acho que ele vai ser o vilão do Pantera Negra, pelo que estão falando. Talvez seja isso, ele tentando invadir o Wakanda. Ia ser legal. Ou outra coisa é quando tem algum atentado contra a vida da família dele. E quando tem algum atentado contra a vida da família dele? Quando ele sai de Wakanda. Pode ser que ele saia de Wakanda, tenha algum atentado e ele volte, entendeu? Mas que vai ter o Wakanda em 80% do filme, você pode ter certeza, pode ficar tranquilo. Só que o Wakanda dos quadrinhos é um pouco diferente da África mesmo, né? Porque o Wakanda é um país sofisticado, um país tecnologicamente muito avançado, mais avançado que acho que todos os outros países do mundo, que justamente ele chama atenção por isso, só que é um país recluso, ninguém consegue entrar em Wakanda. Isso aí que é legal, isso é um lado que ainda não usaram muito no universo Marvel. Eles citaram pouco tempo o Wakanda no filme dos Vingadores 2, mas não mostraram mais esse lado. Ele vai estar agora no Guerra Civil também, né? O Pantera Negra. Vamos ver se... Eu acho que essa parte que eu falei das merdas acontecendo com a família dele e tal, vai ser justamente no momento quando ele sai de Wakanda para resolver alguma coisa. Por isso que eu acho que o filme do Pantera Negra solo vai ser realmente só em Wakanda, alguém tentando invadir e ele lá protegendo o país dele. Ia ser maneiro, né? Eu aguardo que seja assim. Pois bem, passando por Pantera Negra, teremos um filme que já foi anunciado, pelo menos o seu vilão. E obviamente já sabemos os seus heróis, que é Vingadores, Guerra Infinita, parte 1, vamos fazer dinheiro, pegar uma história e dividir em duas. Não, mas aí tem até um motivo pra isso, né, dividir, porque aí realmente se é uma história, pelos que eles estão prometendo, vai ser uma história imensa, vão ser quase 70 personagens centrais, aí você fazer dois filmes... Nossa! Isso eu tô falando, eu acho que vai ser uma coisa enorme, assim, do nível que a gente não tá acostumado. Chegar no 2 eles vão fazer 2.1 e 2.2. Verdade. Eles vão aproveitar e tal. Aí tem vários boatos já falando que a equipe vai estar dividida após o Guerra Civil. O Guerra Civil que vai ser o pano de fundo do Guerra Infinita, né? Aí estão falando que o Guerra Infinita, no primeiro não vai aparecer muita gente, aí no segundo todo mundo vai se unir contra o Thanos e tal. Nós vamos ter os heróis, os de sempre, todo mundo já sabe, não ficar repetindo os Vingadores. E o vilão vai ser o Thanos. O que você aguarda do Thanos, Roberto? Eu espero que o Thanos chute bundas e toque o zaralho com a manopla do infinito. Eu quero ver quem é que vai se aliar ao Thanos. Porque, assim, por mais que ele tenha a manopla do infinito, ele consegue controlar tudo. Qual o poder dele com a manopla do infinito? É todo. Ele consegue fazer tudo. Eu acho que ele não vai estar sozinho nessa, né? Aí eu quero ver quem eles vão resgatar, quem vai ajudar o Thanos também. Quem vão ser esses 70 personagens centrais, que é muita gente. Isso que eu ia falar, porque 70 é muita gente, mesmo. Não é possível que um ou dois aí não vão ser vilões. Vão. Vai ter algum vilão aí no meio. Eu acho que vai ser pelo menos de 5 a 7 vilões, mais ou menos. Outro dia, acho que não foi o pessoal do Omelete, foi alguém que tava tentando fazer a contagem desses quase 70, quantos iam ser vilões, quantos iam ser da onde e tal. Amigo, é muito personagem. Eu acho que quem é certo pra mim são os Vingadores, Guardiões da Galáxia, por ser uma coisa de galáxia mesmo, né? Thanos é o maior vilão da galáxia. Esses que eu falei são fáceis. Eu acho que o Demolidor vai estar, eu acho que a Jessica Jones vai estar, eu acho que a galera toda da Netflix vai estar nesse filme. Isso aí vai ser o orgasmo nerd multiplica o orgasmo múltiplo nerd. O auge da Era de Ouro, aguardem, olha só. Sim, ainda vai ter Inumanos também, eu acho que podem botar um ou
outro. De repente ainda vai ter alguém da SHIELD. Cara, é muito personagem, cara. É a maior ameaça que eles já tiveram e é tipo assim, é o maior desafio que a Marvel já teve no cinema, disparado. Porque, pô, você fazer um filme desse, mostrando Thanos nessa ameaça, ainda não se sabe onde o filme vai ser passado. Não sabe se o Thanos vai tentar invadir a Terra, ou se os Vingadores vão atrás do Thanos. Eu acho que o Thanos vai tentar invadir a Terra pra poder mostrar porque todo mundo vai ter que lutar. Agora imagina você pegar todo mundo, essa galera, pegar a galera do Netflix, pegar os Vingadores, pegar os Guardiões e tal, levar eles pra um universo tal, tipo Guerras Secretas, eu acho mais difícil. Acho difícil, eles vão ter que fazer Arca de Noé intergaláctico. Pois é. Pra levar essa galera toda aí. Não, até já foi feito isso uma vez nos quadrinhos lá do Jim Shooter, no Guerra Secreta. Mas eu acho que é muito mais plausível você mostrar uma invasão de uma maneira 30 vezes maior do que foi no Vingadores 1 e você mostrar todos esses heróis, os urbanos, os galácticos, os Vingadores, mostrar todo mundo lutando essa batalha contra o Thanos tentando dominar a Terra porque ele acha que a Terra é um planeta que deve ser considerado ameaçador pra ele. E ainda tem outras coisas, ele vai querer a gema pra fazer a manopla, e uma das gemas tá na testa do Visão, né? Quem viu Vingadores 2 lembra. Que uma daquela gema que tava no cajado do Thor, ela vai diretamente, que acho que é a gema da mente, né? Ela vai diretamente pro rosto do Visão, ajudando a criar o Visão. Então, amigo, aí eu acho que ele vai vir pra Terra pra justamente pegar essa última gema. Estão falando que talvez ainda apareça mais uma gema no Doutor Estranho também, e talvez no Thor Ragnarok também, que é um filme que a gente não tá falando filme a filme pra não... porque senão o programa vai ter 10 horas de duração. A gente tá citando os que a gente acha que são os próximos que vão realmente movimentar a indústria. E esse filme do Thor Ragnarok, ele também, eu acho que ele vai ser eles junto com o Capitão América Guerra Civil, eles vão ser os dois filmes que vão realmente fundamentar o que vai ser o Guerra Infinita, né? Chegamos ao final nossa Era de Ouro. Agora, uma coisa que eu pensei aqui, se Vingadores Guerra Infinita for o auge, meu irmão, ó, parte 2 é 2019. Sabe que depois do auge é ladeira abaixo, né? Sabe o que eu acho que vai ser depois? Isso é uma coisa que eu tava pensando outro dia. Tipo, essa parada, né? Tipo, o que vai fazer depois que chegar o auge? Acho que vão ser duas coisas. A primeira, que eu acho que uma coisa que eu acho que eu já tinha comentado com o Edson, não sabia se eu já tinha comentado no programa, é que eu acho que o Guerra Civil é um projeto muito bom pra você fazer, mas eu acho que é um projeto que eles podiam ter adiado um pouco, entendeu? Mostrar, depois de ter essa invasão do Thanos e tal, aí sim, focar na briga entre os heróis. Então eu acho que depois de ter essa maior ameaça da galáxia que você pode ter, eu acho que vai ter uma ameaça interna. Então eu acho que vai ser ou Vingadores versus Inumanos, que eu não acho difícil, ou até, se alguma coisa der errado pra Fox, esse é só achismo mesmo, achismo. Eu acho que vai ser... Aí você vai ser ousado. Eu acho que vai ser Vingadores versus X-Men. Foi um arco que deu muito certo nas HQs nos últimos anos, e que vendeu bastante na Marvel, e que eu acho que, porra, esse seria o sonho nerd, né? Imagina, X-Men e Vingadores caindo na porrada na telona. Pô, meu irmão, o cérebro da galera da limpeza vai ter que limpar o cérebro do pessoal lá no teto de novo. Pois é, porque tipo assim, é aquela parada tipo Guerra Civil dos quadrinhos, os dois lados estão certos, os dois lados têm bons motivos, entendeu? Então certo que eu digo assim... Tem suas razões. Tem suas razões, entendeu? E no Vingadores versus X-Men foi a mesma coisa. Então eu acho que realmente, vamos ver. Eu torço pra que o X-Men dê certo também. Mas se não der também a Marvel conseguir fazer esse acordo, como fez com a Sony, também não seria nada ruim. É isso, Edson? É isso. Chegamos ao final aqui da nossa Era de Ouro dos heróis no cinema. Só alegria, um filme atrás de outro de herói. Aquilo que você achou que nunca ia acontecer, está acontecendo. 7 filmes por ano. É verdade. 7 filmes por ano, Edson. 7 filmes por ano. Dá homenagem dá homenagem a Edson Listas ainda. 7 filmes por ano. Velho. Top 7, viu? Quando eu fiz o Edson Lista, eu pensei, ó, top 5 é o cara que não conhece, que não vai conseguir apontar só 5 daquilo. Top 10 já é exagero. O cara que é exagerado. Já, você vai botar ali, quando você chega no 9, no 10, você já põe coisas, você quer listar os que você acha melhores. Quando você chega no 9 do 10, o 9 e 10 não são tão bons assim. É difícil você ter uma lista com 10 que o 9 tá perto do nível do 2, do 1. É difícil. O 7 é o ideal. Não é nem muito nem pouco. Top 7 aí. Mais uma prova de que 7 é o ideal. Verdade, tá de parabéns. Viu? Tem todo o planejamento por trás de uma ignição de treta. Verdade. Pois bem, está acontecendo a Era dos Heróis. Nós, aqui tá brincando que falei brincadeira de ladeira abaixo, mas na verdade nós esperamos que nunca termine. Espero que o meu filho daqui a um tempo, nasceu em 2015, quando ele tiver 20 anos, sei lá, quando ele for maior, que ele já consiga que ele já consiga emitir alguma opinião.
ele também faça um podcast sobre os filmes de heróis lá, quando ele estiver lá, que ele vai com o pai dele ver. Porra, tu tá querendo criar uma crise de identidade agora com o negócio de idade, né? Caralho, cara. Ele ainda vai ver muita coisa ainda. Meu Deus do céu, calma, cara, calma. Bom, Destino velho daqui a pouco. Não, tá ficando velho. Quando ele tiver com 20 anos, eu vou estar com 47, cara. Para com isso. É, a vida é assim. Você que tá ouvindo aí, se você não tem 20 anos, você vai ser velho um dia. Que nem a gente aqui, ó. Estamos chegando nos 30 já. Eu não, ainda tô novo ainda. Eu tô no meio do caminho. Tenho 27,5, tô mais por 27 e 4 meses. Tô mais por 25 do que por 30. Truth is, I am Iron Man. Bom, galera, é isso. Nós falamos aqui do que nós definimos como a era de ouro dos heróis nos filmes, né, no cinema. Tem herói pra tudo que é canto, tem herói pra tudo que é gosto. Vai ter mais herói ainda do que já tem. E nós esperamos que sempre tenha mais heróis do que tem no momento. Agora, nós vamos falar sobre os nossos meios de contato. Para você falar conosco, mandar sua opinião, falar se gostou, se não gostou, xinga, elogia, qualquer coisa que você queira falar, pode mandar sugestão de pauta, o que você acha que daria um bom podcast, que a gente, com certeza a gente leva isso em conta. Afinal, se tem gente querendo ouvir, não faz sentido a gente não fazer um assunto bom que a galera quer ouvir. Então mande aí, nós vamos falar aqui agora. Por qualquer meio que a gente falar, você pode mandar sua sugestão. Vamos começar pelo nosso e-mail. O nosso e-mail é nerdcircuito@gmail.com. É mole? É o nome do podcast ao contrário. Em vez de ser Circuito Nerd, é nerdcircuito@gmail.com. Nós temos a nossa fanpage no Facebook, que é Circuito Nerd, né? Obviamente. Chega lá, a gente posta link engraçadinho, GIF engraçadinho, posta matéria, informações que a gente acha relevante, que vocês fiquem sabendo. Posta também as coisas que a gente posta lá no nosso blog, né, pra divulgar pra vocês, pra todo mundo ver. E temos também o nosso o Facebook, não, nós temos também o nosso Facebook, já falei, temos nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, que é onde a gente posta os nossos podcasts. Você pode chegar lá, assinar o canal, vai deixar a gente muito feliz. Também pode comentar, compartilhar, se quer xingar, pode xingar, qualquer coisa. E além das nossas redes sociais, nós temos nosso blog, né, Roberto? Nosso blog, galera, é muito fácil de encontrar. É só botar aí na busca aí. É só procurar por circuitonerd.wix.com/circuito-nerd. E lá a gente tem as nossas críticas, a gente tem o nosso podcast que a gente posta lá, tem as listas polêmicas do Edson. Então olha, só entrar lá que vocês vão conseguir encontrar fácil. Como o blog ainda não deixa o Wix, né, que é o nosso servidor, ainda não permite os comentários, vocês podem comentar no Facebook, podem falar o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do programa. E semana que vem a gente volta falando da treta civil, né, Edson? Exatamente, semana que vem nós temos lá a nossa briga de gangues no Guerra Civil. É isso aí, abraço e até lá. Valeu, galera, tchau, tchau, até semana que vem. Pô, bem, quer falar do Vingador? Fala logo, que aí depois a gente manda aí Homem-Formiga, etc. Não dá pra. Tem que falar do próximo filme. É claro. Pois bem, galera. I just believe it. Continua que vai tudo pro ar. Não, vai.